que é mais perigoso? Um inimigo declarado ou um aliado que espera o momento de te devorar? Enquanto o Senhor das Montanhas e Rios resistia ao fim dos tempos, Mistério Profundo observava das sombras, transformando deuses em meros banquetes. Entre o girar do sol e da lua, a lealdade provou ser apenas uma ferramenta para uma ambição que desafia a própria calamidade. Agora, com o fruto do Dao em mãos e o tempo sob seu comando, Mistério Profundo proclama o início de uma era onde apenas a sua vontade prevalece. O checkmate foi dado antes mesmo da partida começar. O Livro da Reversão do Destino, parte 42, capítulo 497. Dentro do campo de batalha dos reis imortais, o Senhor das Montanhas e Rios estava em desvantagem contra o Rei Imortal Chuva de Jade. Os dois estavam emaranhados por incontáveis épocas, com o Rei Imortal Chuva de Jade drenando lentamente o poder do Senhor das Montanhas e Rios. Os dois pousaram em uma planície desolada, a areia sob seus pés feita de incontáveis partículas de poeira escura, diferentes linhas do tempo convergindo ao enfrentar essas duas existências mais aterrorizantes. Existe uma lacuna mesmo entre quase imperadores imortais. Eu te disse, você não seria meu oponente. O Rei Imortal Chuva de Jade olhou de cima para o Senhor das Montanhas e Rios, um vencedor seria eventualmente decidido entre eles. O Senhor das Montanhas e Rios, no entanto, sorriu levemente. Meu eu atual de fato não é seu oponente. No entanto, eu venci esta batalha. O Rei Imortal Chuva de Jade franziu a testa. Ele não sabia de onde vinha a confiança do Senhor das Montanhas e Rios. Que piada! Justo quando o Rei Imortal Chuva de Jade estava prestes a encerrar completamente esta batalha, cores pretas e brancas giraram diante do Senhor das Montanhas e Rios, evoluindo para um pergaminho. O olhar do Rei Imortal Chuva de Jade subitamente aguçou-se. Ele estava familiarizado demais com esse Ki, Senhor da Vida e da Morte. Enquanto uma figura se materializava, não era outro senão o Senhor da Vida e da Morte. O Senhor das Montanhas e Rios sorriu levemente. Não foi em vão que ele perseverou por tanto tempo. Ele finalmente esperou pelos reforços. O Rei Imortal Chuva de Jade era muito claro sobre a força deste antigo rival. No entanto, muito rapidamente, o Rei Imortal Chuva de Jade disse: Senhor da Vida e da Morte, você ainda não recuperou seu cultivo de pico daquela época. Em uma batalha entre você e eu, ainda é desconhecido quem sairá vitorioso. O Senhor das Montanhas e Rios, no entanto, disse: Chuva de Jade, não se esqueça de mim. Agora é hora de uma luta justa. O Rei Imortal Chuva de Jade zombou. Não pense que só porque você tem ajuda, eu não tenho. Mistério Profundo. Por que você não está parando o Senhor das Montanhas e Rios? O que você está esperando? O Rei Imortal do Mistério Profundo permaneceu imóvel. Ele sentou-se de pernas cruzadas no chão, uma mão apoiada no joelho, sustentando o rosto, e disse sem entusiasmo: Eu sou inútil. Como eu poderia ser um oponente para um quase imperador imortal? Chuva de Jade, acredito que você pode definitivamente lidar com esses dois caras, vida e morte e montanhas e rios. Rei Imortal Chuva de Jade. Você está tentando desafiar a vontade da calamidade? Você deveria saber as consequências de fazer isso. O Rei Imortal do Mistério Profundo acenou com as mãos repetidamente. Chuva de Jade, minha lealdade à calamidade é tão clara quanto o sol e a lua. Você não deve me acusar falsamente. O Rei Imortal do Mistério Profundo de repente pensou em algo. Parecia não haver sol ou lua agora, mas não importava. O Rei Imortal do Mistério Profundo casualmente beliscou o ar, e um grande sol e uma lua cheia envolveram todos os céus e linhas do tempo. Rei Imortal Chuva de Jade. Ele entendeu agora. Esse cara era completamente um preguiçoso, sem intenção nenhuma de fazer um movimento. O Rei Imortal do Mistério Profundo disse: Senhor da Vida e da Morte, Senhor das Montanhas e Rios, o que vocês dois estão esperando? Não aproveitam essa oportunidade para matar Chuva de Jade? Há muito tempo não gosto desse cara. Quase ao mesmo tempo, o Senhor da Vida e da Morte e o Senhor das Montanhas e Rios atacaram o Rei Imortal Chuva de Jade. Dois quase imperadores imortais sitiando o Rei Imortal Chuva de Jade sozinho. O Rei Imortal do Mistério Profundo estava muito satisfeito com isso. Chuva de Jade, ó Chuva de Jade, este é o seu fracasso. Aceitarei com prazer o seu fruto do Dao. O Rei Imortal do Mistério Profundo desapareceu de seu lugar, o Ki de Rei Imortal de várias linhas do tempo sumindo gradualmente. Dongfang Yunxiao subitamente viu um jovem de vestes negras aparecer diante dele. Ele ficou chocado. O jovem de vestes negras era precisamente o Rei Imortal do Mistério Profundo. O Rei Imortal do Mistério Profundo estreitou os olhos, casualmente esmagando a cabeça de um Rei Imortal que lutava contra Dongfang Yunxiao. Então, o corpo abriu-se pelo meio, engolindo diretamente um Rei Imortal, e incontáveis tentáculos se estenderam, agarrando os outros reis imortais. Estes são todos frutos deliciosos. Esperei época após época por estes frutos. Agora todos estão maduros. Dongfang Yunxiao assistiu com seus próprios olhos enquanto um rei imortal após o outro era engolido pelo Rei Imortal do Mistério Profundo. O Dao deles na verdade se fundia com o Rei Imortal do Mistério Profundo. Tais métodos enviaram calafrios pela espinha de Dongfang Yunxiao. O Rei Imortal do Mistério Profundo lambeu os lábios, aparentemente ainda não satisfeito. Ele disse a Dongfang Yunxiao: Não se preocupe, você, pequeno companheiro, é venenoso para mim. Eu não comeria você indiscriminadamente. Dongfang Yunxiao disse em voz profunda: O que você quer fazer? Com base em seu entendimento do Rei Imortal do Mistério Profundo, o objetivo dele definitivamente não era ajudá-los. Ele devia ter um esquema maior. Esta também era a razão pela qual o Rei Imortal do Mistério Profundo nunca fizera um movimento. Agora, este esquema estava prestes a vir à tona. O Rei Imortal do Mistério Profundo sorriu. Afinal, sou outro de seus mestres, e eu de fato te ensinei por um período, pequeno companheiro. A vigilância no coração de Dongfang Yunxiao cresceu. Quando o Observador e o Rei Imortal do Mistério Profundo ainda não haviam rompido, o Rei Imortal do Mistério Profundo de fato o ensinou por um período. No entanto, isso também o tornou ciente da natureza aterrorizante do jovem diante dele. O Rei Imortal do Mistério Profundo falou: Quero realizar uma ideia em meu coração, e preciso da cooperação do seu grão-mestre. Ele é a única variável. Felizmente, seu grão-mestre não me decepcionou. Dongfang Yunxiao disse: Então você quer que o grão-mestre o ajude a criar pressão para fazer a calamidade inconsciente usar mais poder para criar mais reis imortais. E esses reis imortais são seus recursos?
Você quer devorar todos eles, controlando assim o poder da calamidade? Dongfang Yunxiao estava horrorizado. O jovem diante dele na verdade ousava conspirar contra a calamidade. O rei imortal do mistério profundo não negou, porque este era de fato um de seus objetivos. Seu sorriso era sinistro, e então ele disse, eu sou na verdade como seu grão-mestre. Eu admiro porque ele é uma pessoa como eu. Se seu grão-mestre estivesse na minha posição, ele faria a mesma escolha que eu. Ninguém sabe qual será o futuro final, mas antes que esse futuro predeterminado chegue, somos todos peixes nadando contra a corrente. Eu sou, seu grão-mestre é. E você também. Estamos todos tentando inúmeras possibilidades. Dongfang Yunxiao ficou intrigado. O rei imortal do mistério profundo não elaborou muito. Ele sentiu que o poder estava despertando gradualmente e precisava ir a outros lugares para colher frutos, para completar sua transformação antes que aquele poder despertasse totalmente. Justo quando estava prestes a partir, o rei imortal do mistério profundo virou a cabeça para olhar de volta para Dongfang Yunxiao. Quanto a você, pequeno companheiro, apenas fique aqui por enquanto. Não importa qual final chegue, não é algo em que você possa interferir. Dongfang Yunxiao ficou atônito, mas o rei imortal do mistério profundo já havia desaparecido. Qual seria o resultado desta batalha? O resultado deste esquema? Seria o fim de uma boa peça ou o encerramento de uma ruim? Dongfang Yunxiao olhou para cima. Sempre haveria um resultado. O rei imortal Chuva de Jade notou que o que de seus próprios reis imortais estava desaparecendo gradualmente. Aquele maldito mistério profundo. O rei imortal Chuva de Jade nunca esperou que mistério profundo fosse tão audacioso a ponto de conspirar contra a calamidade. Não era que mistério profundo carecesse de força para lidar com todos, mas sim que ele estivera constantemente usando a pressão sobre todos para a calamidade, fazendo a calamidade usar mais poder para criar reis imortais. Ele até se corrigiu do passado desaparecido para o presente, tudo através do poder da calamidade. O rei imortal do mistério profundo considerava esses poderes como frutos. O rei imortal Chuva de Jade, que lutava contra o Senhor das Montanhas e Rios e o Senhor da Vida e da Morte, subitamente teve uma mudança drástica de expressão. Uma mão subitamente perfurou o peito do rei imortal Chuva de Jade. A mão clara, como Jade, esmagou diretamente um dos clones do rei imortal Chuva de Jade. O rei imortal Chuva de Jade estava furioso, mas o rei imortal do mistério profundo disse indiferentemente, Chuva de Jade, você não tem mais utilidade. Você repetidamente causou desvantagem na situação de batalha da calamidade. Agora você não tem chance. Já ganhei a aprovação da calamidade e herdei seu fruto do Dao. A boca do rei imortal Chuva de Jade tremeu, seus olhos brilhando de raiva, mas ele não conseguia falar. Ele realmente queria praguejar em voz alta. Foi ele quem trouxe essa situação de batalha bagunçada? No entanto, o rei imortal do mistério profundo claramente não tinha intenção de dar ao rei imortal Chuva de Jade uma chance de argumentar. Com a aprovação da calamidade, o rei imortal do mistério profundo continuou facilmente a fundir-se com o fruto do Dao do rei imortal Chuva de Jade. Uma luz negra como obsidiana perfurou do início dos tempos até o seu fim. O Senhor das Montanhas e Rios e o Senhor da Vida e da Morte olharam para cima simultaneamente. Aquele era o poder de pico máximo. Uma voz suave ecoou nos ouvidos do Senhor das Montanhas e Rios e do Senhor da Vida e da Morte. Obrigado, tudo de agora em diante será deixado comigo. Capítulo 498. A Senhora da Vida e da Morte sorriu impotente. Ela nunca imaginou que chegaria o dia em que ela também estaria atrás de outro. Você terminou? Mais rápido do que eu imaginei. Su Shen assentiu às palavras da Senhora da Vida e da Morte, e o rei imortal Shang, parado por perto, também sorriu. Deixarei o resto com você. O rei imortal Shang transformou-se em um fluxo de luz e fundiu-se ao corpo de Su Shen. Simultaneamente, o físico de Su Shen elevou-se infinitamente. O tempo infinito e os desconhecidos infinitos pareciam minúsculos em seus olhos. Enquanto a luz espiritual sem limites permeava todo o tempo e todos os desconhecidos, ele alcançou uma altitude inimaginável. Observador, que você tenha sido capaz de chegar a este ponto está além da expectativa deste rei. A luz de obsidiana que perfurava todo o tempo torceu-se e girou, transformando-se em um jovem de vestes negras que encarou Su Shen. Cada movimento deles, até mesmo o olhar mútuo, era suficiente para colapsar instantaneamente inúmeras possibilidades. O status deles já transcendera todos os conceitos. O rei imortal do mistério profundo não estava com pressa de atacar Su Shen. Os dois pareciam velhos amigos que não se viam há muito tempo. Embora o rei imortal Shang e outros estivessem presentes anteriormente, o rei imortal do mistério profundo sabia que aqueles não eram o corpo verdadeiro do observador. O que estava aqui agora era o corpo verdadeiro do observador. Os lábios de Su Shen curvaram-se para cima. Eu também não esperava que você tivesse tamanha coragem, ousando realmente conspirar contra a calamidade. O rei imortal do mistério profundo riu, seu sorriso brilhante. Se você fosse este rei, faria a mesma coisa. Su Shen concordou internamente. Se ele fosse mistério profundo, não faria apenas isso, ele seria ainda mais implacável. O rei imortal do mistério profundo levantou a cabeça, apontando para a direção profunda e sem limites acima. No entanto, parece que ambos falhamos. No fim, nenhum de nós conseguiu transcender. Isso é realmente uma pena. O final predeterminado finalmente chegou. Isso é realmente uma farsa. Isso está correto. Fosse o rei imortal do mistério profundo ou Su Shen. A força deles já havia superado todas as linhas do tempo e todos os quase imperadores imortais que já haviam nascido no passado inexistente. Mesmo assim, eles ainda eram incapazes de transcender e se tornar formas de vida de nível imperador imortal verdadeiro. Esta também foi a razão pela qual o rei imortal do mistério profundo disse que todos haviam falhado. Não importa o quanto uma formiga lute, ela continua sendo uma formiga. Mistério profundo, isso é meramente o seu fracasso. Eu ainda não falhei. O corpo de Su Shen avançou. Sua figura ignorou o rei imortal do mistério profundo e avançou lentamente para frente. O rei imortal do mistério profundo ficou atônito. Ele virou a cabeça. Você, companheiro, quer ir encontrá-lo? O ele mencionado pelo rei imortal do mistério profundo era claramente a calamidade. Su Shen na verdade queria ir encontrar a calamidade. A chegada do novo mundo já é inevitável. Apenas ao avançar mais é que o rei imortal do mistério profundo compreendia cada vez mais o terror da calamidade.
Ele acreditara originalmente que ao devorar a energia da calamidade, poderia obter uma porção de sua autoridade e substituí-lo. Mas apenas ao realmente chegar a este ponto ele entendeu porque o rei imortal Chuva de Jade era tão ferozmente leal à calamidade. Aquele era o poder que dominava tudo. Su Shen não interrompeu seus passos. Ele moveu-se contra a corrente, caminhando verdadeiramente em direção àquele poder desta vez. Incontáveis forças distorciam a realidade e a ilusão, mas não podiam abalar sua determinação. Venha, mistério profundo, venha e me pare. O rei imortal do mistério profundo suspirou. Ele não podia mais suprimir o instinto de seu corpo. Assim que as palavras de Su Shen caíram, ele casualmente fechou a mão, e incontáveis Dao transformaram-se em fios entrelaçados, formando uma alabarda massiva em seu punho, enquanto um olho morto negro como breu abriu-se em seu peito. O que sem limites inverteu tudo, e todos os traços de existência foram submersos. Diante deste que reis imortais comuns eram como barcos solitários à deriva no vasto oceano. Mesmo separados por incontáveis nós temporais, Dongfang Yunxiao sentiu que seu corpo estava prestes a ser dilacerado. Ele estava apenas um fio de ser infectado e assimilado por aquele Ki. Uma tela de luz preta e branca circulou, bloqueando o impacto para ele e também para o reino imortal que estava prestes a se despedaçar. Mesmo assim, apenas pelo que de instantes atrás, os seres vivos do mundo imortal da montanha e rio estavam quase todos mortos ou feridos. Um grande cão amarelo mal respirava. Esta foi a primeira vez que Long Jueshen sentiu que estava tão perto da morte. Ele olhou horrorizado para fora do reino imortal. Aquele lugar não era algum lugar que um imortal verdadeiro pudesse pisar, mas era para onde seu mestre desaparecia todas as vezes. O que exatamente havia lá? A morte dos seres vivos do reino imortal fez Long Jueshen perceber que talvez eles, mesmo sendo imortais verdadeiros, estivessem em uma gaiola o tempo todo. Pela primeira vez ele quis saber a verdade. Droga, este dragão já viveu o suficiente para estar entediado de viver de qualquer maneira. Na pior das hipóteses, eu apenas morro. Long Jueshen quis derivar imprudentemente para fora do reino imortal. Embora pudesse viajar no tempo, aquele pequeno segmento de distância parecia tão distante, visível mas inalcançável para ele. Uma reação proibida fez com que seu próprio Dao quase colapsasse e perecesse. Justo quando Long Jueshen estava perto do desespero, uma mão de Jade Esguia estendeu-se, agarrando casualmente a nuca de Long Jueshen e puxando-o para fora. Long Jueshen olhou atônito para a pessoa misteriosa e nobre diante dele. Não era outra senão a há muito não vista Ling Xian, que também era senhora da vida e da morte. Ao lado dela havia um jovem observando curiosamente. Isso fez Long Jueshen tremer. Aquele jovem era definitivamente uma existência no mesmo nível de seu próprio mestre. Céus, que tipo de lugar é este? Esta é a verdade que você queria saber. A voz leve ecoou na mente de Long Jueshen. Quem acabará de falar não fora outra senão a senhora da vida e da morte. Dongfang Yunxiao olhou curiosamente para este grande cão amarelo. Um imortal verdadeiro pode realmente vir aqui? A senhora da vida e da morte respondeu. Ele é a mascote do seu grão-mestre. Só então Dongfang Yunxiao assentiu em súbita percepção. A senhora da vida e da morte e Dongfang Yunxiao desviaram o olhar de Long Jueshen. Eles olharam para frente. O grão-mestre pode conseguir? A senhora da vida e da morte balançou a cabeça. Ele provavelmente não conseguirá desta vez. Dongfang Yunxiao ficou um pouco decepcionado. Uma vez que o grão-mestre falhasse, eles perderiam o último traço de sua existência. A senhora da vida e da morte continuou. É apenas que ele não pode conseguir desta vez. A vitória nunca é decidida por apenas uma batalha. A vitória do futuro nos pertencerá. Dongfang Yunxiao entendeu. Ele se recuperou de seu desapontamento e sorriu de repente. Isso é bom, isso é bom, isso é maravilhoso. Long Jueshen não conseguia entender a conversa deles. Ele queria intervir, mas acabou apenas latindo incessantemente. A senhora da vida e da morte sorriu levemente. O que você quer saber na verdade não é grande coisa. Todos desapareceremos em breve, sumindo junto com este fracasso. Long Jueshen entendeu. Então eles iam morrer, e eles o puxaram para fora apenas para que ele soubesse que ia morrer. Tornar-se um fantasma que morreu sabendo parece bom, muito melhor do que morrer sem motivo. A mentalidade de Long Jueshen estava surpreendentemente calma. Em um certo instante a batalha entre Su Shen e o rei imortal do mistério profundo foi decidida. Su Shen virou a cabeça e viu a senhora da vida e da morte, Dongfang Yunxiao e Long Jueshen. Dongfang Yunxiao juntou os punhos e gritou, Grão-mestre, nos encontraremos novamente no futuro. A senhora da vida e da morte permaneceu com as mãos atrás das costas, levantando a cabeça orgulhosamente, seu comportamento elegante. Se houver um futuro, posso considerar desempenhar o papel de sua discípula. Long Jueshen também imitou Dongfang Yunxiao, curvando-se para frente, sua postura um tanto cômica. Au au. Não, eu não quero latir. Au au au. Mestre, eu ainda quero seguir o mestre no futuro. A expressão da senhora da vida e da morte permaneceu inalterada. Como ela poderia ter feito aquilo? Su Shen sorriu. Que assim seja então. Pessoal, nos encontraremos novamente no futuro. Su Shen olhou para cima. Algum tipo de substância estava despertando lá. Capítulo 499. Dentro do espaço de reversão do destino. Su Shen folheou casualmente o livro de reversão do destino. Como esperado, os últimos vestígios haviam sido apagados. Nem mesmo o livro de reversão do destino tinha registro deles. No entanto, isso não era mais importante para Su Shen. Seu objetivo fora alcançado. Pontos de reversão do destino. 300 milhões, limite máximo atingido. Isso mesmo, ele agora possuía 300 milhões de pontos, não 170 milhões. A razão pela qual ele apareceu depois do Senhor da Vida e da Morte foi para acumular rapidamente pontos de reversão do destino. O Senhor da Vida e da Morte lhe comprou tempo suficiente. Após a calamidade ativar sua autoridade quase trapaceira, Su Shen retornou ao espaço de reversão do destino. Eles não tinham chance de vitória naquela vida. Isso era algo que ele nunca revelara ao Senhor da Vida e da Morte. Tudo o que podiam fazer desta vez era exaurir o poder da calamidade mais uma vez, impedindo-a de despertar rapidamente.
Su Shen virou a página do livro. Aptidão, 0. Capacidade de compreensão, 0. Antecedentes familiares, 0. Estado de espírito, 100 milhões, limite máximo atingido. Su Shen não hesitou. Desta vez, ele não poupou um único ponto de reversão do destino. Fosse aptidão, capacidade de compreensão ou antecedentes familiares, todos foram maximizados até o limite permitido pelo livro. 100 milhões de pontos em cada. Este é o momento predeterminado. É hora de determinar a superioridade e separar a vida da morte. Ou ele elimina a calamidade, ou a calamidade o elimina e toma o livro de reversão do destino. Su Shen virou a página. O vencedor final serei eu, com certeza. Jovem mestre, você está acordado? A consciência de Su Shen estava nublada, mas ele viu a jovem à sua frente empurrando seu corpo. Ela parecia um tanto familiar. Onde isso situava? Jovem mestre, você finalmente acordou. Ontem você desmaiou após sofrer um desvio de ki durante o cultivo. Você assustou esta serva de morte. A garota deu tapinhas no peito, mas felizmente o mestre te encontrou a tempo. Caso contrário, esta serva nunca mais veria o jovem mestre. Sniff, sniff. Su Shen instantaneamente saiu do transe. Você é Xiao Hou? Su Shen pareceu recordar o nome da garota. Su Hou, sua empregada pessoal na família Su. Quanto a qual família Su? Irmão mais velho, notícias terríveis. Um jovem vestido com hobbies de brocado entrou freneticamente pela porta. Pego de surpresa, ele tropeçou e caiu, batendo a cabeça no chão. Uá, uá. Su Hou, parada por perto, viu a cena. A aparência do segundo jovem mestre a fez querer rir, mas ela não ousou, lutando para conter o riso até que seu rostinho pálido ficou vermelho. Quando o jovem se levantou e percebeu o embaraço, seu próprio rosto corou. Irmão mais velho, Xiao Hou, riam se quiserem. No entanto, nenhum deles riu, porque isso seria rude demais. Shuei, o que aconteceu? Diga-me devagar. Su Shen falou em direção ao jovem. O jovem nada mais era do que seu irmão mais novo, Su Shuerre. Su Shuerre percebeu tardiamente que tinha assuntos importantes e disse rápido, irmão mais velho, notícias terríveis. Li Qingji da família Li realmente veio, e ela trouxe especialistas da seita das ondas celestiais. Até o pai e os anciãos da família têm que tratar Li Qingji com o máximo respeito. O nome Li Qingji era muito familiar para Su Shen. Ao mesmo tempo, o ponto atual da linha do tempo foi confirmado em seu coração. Ele estava na cena em que Li Qingji batia a porta, e o próximo passo seria ela causar problemas e dissolver o noivado. Su Shen tinha muitas perguntas, mas não as verbalizou. Su Shuerre continuou, irmão mais velho, suspeito que Li Qingji tenha mais intenções. Ela é verdadeiramente excessiva. Assim que se juntou à seita das ondas celestiais, pensou que se transformou em uma fênix no galho. E você costumava tratá-la tão bem. Su Shuerre estava indignado. Su Shen sorriu levemente, dizendo com indiferença. Todos têm o direito de escolher. Li Qingji quer liberdade. Talvez ela acredite que eu a estava restringindo. Su Shuerre ficou atônito. Desde quando o irmão era tão compreensivo? Em sua memória, o coração de seu irmão não era tão amplo. Caso contrário, ele não teria ontem. Quanto a esses assuntos, Shuei, não os mencione novamente no futuro, para não trazer problemas desnecessários à família Su. Su Shuerre protestou. Irmão mais velho, Li Qingji é claramente quem errou e está quebrando o acordo. Por que temos que ser tão cautelosos e cumprir os desejos dela? Isso é injusto. Os pensamentos do jovem nunca ficavam escondidos. Você entenderá mais tarde. As palavras de Su Shen fizeram Su Shuerre se sentir desconfortável. Ele sentia que seu irmão hoje era completamente diferente de antes, vago e enigmático. Um irmão mais velho é como um pai, e seu irmão realmente parecia um pai agora. Mas o jovem era naturalmente rebelde, e Su Shuerre apenas pensou que o irmão pudesse ter queimado o cérebro durante o desvio de que ontem. Su Shen olhou para Su Shuerre. O jovem mudou rapidamente seus pensamentos. O irmão mais velho deve ter alcançado a iluminação através do cultivo. Su Shen levantou-se e disse, vamos. Leve-me para ver Li Qingji. Su Shuerre assentiu e levou Su Shen ao salão de recepção da família Su. Lá dentro, sons barulhentos podiam ser ouvidos, seguidos por um grito abafado e a voz de uma mulher. Tio Su, eu também não quero fazer a família Su passar vergonha. Contanto que a família Su concorde em cancelar este casamento, eu os compensarei e definitivamente não dificultarei as coisas para vocês. Quando Su Shen e Su Shuerre entraram no salão, viram que as mesas e cadeiras ao redor já haviam sido reduzidas a pó. Os anciãos da família Su olhavam temerosos para a velha ao lado de Li Qingji, enquanto um dos homens de meia idade da família Su havia recuado, com sangue manchando sua boca. Su Shen? Su Shen assentiu. O homem de meia idade era de fato o pai de Su Shen, Sunan, o patriarca da família Su. Li Qingji viu Su Shen aparecer e falou condescendentemente. Su Shen, não somos mais pessoas do mesmo caminho. Eu já sou uma discípula da seita das ondas celestiais. Você sabe que tipo de lugar é a seita das ondas celestiais? É um lugar que você nunca conseguirá alcançar em sua vida. Ouvindo as palavras de Li Qingji, Su Shen olhou para ela. Com sua força atual, mesmo exibindo apenas o poder do reino do espírito de energia, ele poderia destruir instantaneamente todo o domínio do mistério celestial. Um único pensamento conecta o céu e a terra. Um único pensamento abrange o passado e o presente. Quando o olhar de Li Qingji encontrou o dele, ela subitamente sentiu medo e deu um passo atrás. Percebendo seu lapso, olhou irritada para Su Shen, mas ele já havia retirado o olhar. Aquele breve momento pareceu uma ilusão. Su Shen falou calmamente. Se você quer dissolver o noivado, então dissolva. Este é o contrato da sua família Li. Escreva o motivo que quiser. Su Shen jogou o contrato descuidadamente e saiu sem olhar para trás. Espere, ao chegar à porta, ele virou a cabeça e disse, Li Qingji, não esqueça de deixar a compensação. Li Qingji e as pessoas da família Su ficaram paradas olhando para a cena, observando aquela figura que partia. Pela primeira vez, Li Qingji sentiu uma mistura complexa de emoções. Su Shen deixou o salão de recepção. Ele caminhou pelo caminho da família Su e enquanto andava, toda a cena começou a se dissipar como areia no vento. Mestre, notícias terríveis.
Capítulo 500. Su Shen acordou grogue, abrindo os olhos para ver sua palma, já enrugada. Ele estava muito velho. O homem de meia-idade à sua frente estava agitado, mas Su Shen parecia muito calmo. Aquele velho da família Shu alcançou o reino do padrão espiritual? O homem de meia-idade congelou. Ele assentiu sem entender. Ele agora havia retornado à sua primeira vida quando era idoso. Memórias do passado ressurgiram. Su Shen suspirou suavemente. O homem de meia-idade disse ansioso: pai, se o velho fantasma da família Shu avançar, ele certamente não poupará nossa família Su. Olhando para o homem agitado, Su Shen disse: que conduta é esta a estar tão perturbado? O homem sentiu-se um pouco envergonhado. Para lidar com a família Shu, seu pai naturalmente tem um jeito. O homem piscou, olhando para o pai idoso e num transe, viu o homem vigoroso que fundara a família Su. Menos de meio-dia depois, outro jovem abriu a porta, dizendo ansioso: avô, as notícias são más. A mansão do senhor da cidade já foi cercada por pessoas enviadas pela família Shu. Assim que eles limparem a mansão, nossa família Su será a próxima. O jovem olhou ao redor e viu o homem de meia-idade. Disse surpreso: pai, você está aqui também? O homem olhou para o jovem e disse: garoto, é apenas uma pequena calamidade de extermínio, por que o pânico? O homem acrescentou: não se preocupe, seu avô tem uma solução. Pai e filho olharam para Su Shen. Su Shen sorriu. Ele se virou, abriu a caixa de espada selada há muito tempo. Dentro dela havia uma espada coberta de poeira. Sua mão murcha agarrou a espada e naquele momento, se desejasse, ele poderia facilmente possuir o poder de fender o mundo. Su Shen pegou o lenço oferecido pelo filho e o colocou na palma, limpando a espada. Conforme a poeira era removida, o corpo da espada ressoou com um clang, cheio de que assassino. Esta era uma arma de terceiro nível que ele forjara a um grande custo, e que o acompanhará em batalhas, estabelecendo a atual família Su. Velha amiga, há quanto tempo? O homem de meia-idade e o jovem se inclinaram, olhando curiosos para a espada afiada. Sons barulhentos vinham de fora. As expressões de ambos mudaram. A família Shu age tão rápido. Su Shen segurou a espada longa e disse: é hora de encontrar aquele velho conhecido. Lá fora, Shu Bea, que avançara para o reino do padrão espiritual, riu alto. Velho fantasma Su, você está realmente confuso. Como ousa se opor a mim, Shu Bea? Os membros da família Su abriram caminho, e uma figura velha e curvada saiu lentamente da multidão. Su Shen olhou para Shu Bea e disse calmamente: velho fantasma Shu, eu não esperava que nos encontrássemos novamente. Os olhos de Shu Bea mostraram confusão. Ele sentiu que seu antigo oponente parecia um pouco diferente. Su Shen segurou a espada da brisa límpida, apontando-a para Shu Bea, e sorriu. Shu Bea também riu. Um cultivador do reino da convergência de espírito quer me desafiar? Shu Bea morreu nem mais nem menos, dividido em 8 pedaços por Su Shen, o que atordoou os membros da família Su e aterrorizou os da família Shu. Depois de um longo tempo, o pai e o filho da família Su trocaram olhares e perguntaram curiosos: pai, que técnica de espada você usou agora há pouco? Su Shen olhou para eles com a aura calma e disse casualmente: uma técnica de espada especificamente para matar canalhas, útil apenas contra Shu Bea. No entanto, após usar a técnica, também feri minha fundação. As expressões de ambos mudaram drasticamente e olharam para Su Shen com preocupação. Su Shen, contudo, estava muito calmo. Não é nada, apenas um ferimento fatal. A propósito, Yanger, se eu morrer, enterre-me com sua mãe. O homem de meia-idade assentiu tristemente. 3 anos depois, Su Shen jazia na cama, agora criticamente doente e incapaz de se mover. Todos os descendentes diretos da família Su estavam ajoelhados, com os olhos cheios de lágrimas. Pai, avô, patriarca. Su Shen sorriu. Se quisesse viver, ele poderia facilmente fazê-lo. Quanto ao ferimento fatal da batalha com Shu Bea, que piada, aquele velho Shu Bea poderia feri-lo. É apenas que não posso ficar aqui. Su Shen fechou lentamente os olhos. Esse final também parecia muito bom. General, realmente temos reforços? Su Shen abriu os olhos novamente, e diante dele havia uma cidade em ruínas. Dentro da cidade havia apenas alguns soldados solitários, e Su Shen era um deles. Su Shen ficou em transe por um momento. Reforços, definitivamente não havia nenhum. Diante dos olhares expectantes da multidão, Su Shen sorriu. Não, todos. General, na verdade, você poderia ter mentido para nós. Um dos homens, coberto de sangue e com a aura oscilante, olhou para Su Shen com uma expressão de ressentimento. General, na verdade, todos sabemos que fomos abandonados. Um mês se passou e os reforços da corte não chegaram. Mas nós apenas queremos ir para casa, mesmo que seja apenas um fiapo de esperança, uma pequena esperança. Outro homem limpou as lágrimas com a mão, mas quanto mais limpava, mais elas fluíam. Que tipo de conduta é essa? Um homem chorando e agindo como uma mulher. Na pior das hipóteses, lutarei com minha vida. Mesmo que eu morra, quero morrer gloriosamente, trazendo honra aos meus ancestrais. Su Shen olhou para o jovem ambicioso e sorriu. É apenas uma pequena crise de destruição de cidade. Todos, fora da cidade, o som era como trovão e a terra tremia. O reino das ondas azuis lançara seu ataque final. O portão da cidade. O portão está aberto? Muitos soldados do reino das ondas azuis viram o portão anteriormente fechado subitamente escancarado, e a formação danificada também se dissipou. Um general montado em uma fera exótica rara observou a cena e desdenhou. Aquele sujeito Jianshen quer abrir o portão e se render a esta altura. Não existe tamanha facilidade. Para tomar este lugar, quantos soldados do meu reino das ondas azuis morreram? Esta é uma inimizade irreconciliável. Os outros assentiram. Por causa de Jianshen sozinho, eles atrasaram um momento oportuno para a batalha. Se o reino do vento celestial aproveitasse a oportunidade para armar uma emboscada, as consequências seriam inimagináveis. No portão da cidade, a poeira enchia o céu, e um homem em armadura pesada, segurando uma lança longa, revelou lentamente sua aparência na fumaça. Jianshen, é tarde demais para você se render agora. Su Shen perguntou curioso. Quem lhe disse que este general pretende se render? O general do reino das ondas azuis congelou. Se não está se rendendo, por que abriu o portão? Su Shen segurou sua lança e analisou a todos. Para matar todos vocês. Capítulo 501.
Mais rápido. Eu preciso ser mais rápido. Um vulto roxo passou veloz e montanhas, rios e árvores desapareceram num piscar de olhos. Jian Shen, você não pode morrer. Você absolutamente não pode morrer. Eu nem sequer tive minha vingança completa contra você ainda. Não permitirei que você morra. Nan Gongmei estava extremamente ansiosa. No momento em que soube do plano do general Yu, ela correu em direção a uma cidade isolada. Ela não sabia o porquê, mas costumava ser calma sobre tudo. No entanto, naquele momento tinha apenas um pensamento em mente. Diante dela havia uma carnificina sangrenta, corpos espalhados por toda parte. Jian Shen, onde você está? Não ouse morrer. O rosto de Nan Gongmei estava pálido. Garota Nangon, como você pensa pouco de mim? Nan Gongmei olhou na direção da voz, apenas para ver uma figura sentada no portão da cidade sobre uma pequena montanha de corpos empilhados, uma lança longa fincada no chão, um sorriso brincalhão no rosto. Um pequeno reino das ondas azuis querer minha vida é realmente um sonho impossível. Nan Gongmei olhou para aquele rosto castigado pelo tempo e mesmo após muitos anos separados, reconheceu-o num relance. Jian Shen. As lágrimas de Nan Gongmei fluíram uma após a outra, ela chorava incessantemente. Su Shen estendeu a mão e limpou as lágrimas dos olhos dela. Pronto, não está tudo bem agora? Nan Gongmei cerrou os punhos, golpeando continuamente o peito de Su Shen. Ela chorava enquanto batia. Jian Shen, seu bastardo, seu bastardo. Você sabe o quanto eu estava preocupada com você? Achei que nunca mais te veria. Você é apenas um bastardo. Você é apenas um homem sem coração. Su Shen. Os cantos de sua boca curvaram-se levemente para cima, deixando Nan Gongmei desabafar. No portão da cidade, os soldados restantes se entreolharam. Aquela parece ser a fada Nangon da seita das ondas celestiais. As lendas são de fato verdadeiras, O general Jian realmente abandonou a fada Nangon. Céus, então o general Jian é esse tipo de pessoa. Su Shen. Parecia que algumas coisas eram impossíveis de esclarecer, mas isso não importava mais. Desde aquela batalha, todos ficaram atonitos que um ninguém pequeno e desconhecido pudesse realmente defender uma cidade condenada sozinho e até aniquilar o exército do Reino das Ondas Azuis. Era simplesmente incrível. Ainda mais incrível era que o general defensor recusou uma promoção que o elevaria aos cargos mais altos e retirou-se da corte imperial. 100 anos passaram num sopro. Nas montanhas e selvas, Su Shen olhava para cima, calmo e despreocupado. Marido, a família agora tem Aoer e está florescendo. Wang Bailu inclinou-se contra o lado esquerdo de Su Shen. Ela relatava os acontecimentos recentes da família. À sua direita, uma figura roxa encostava-se no abraço de Su Shen, ouvindo as histórias de Wang Bailu sobre os eventos interessantes da família Jian. Parecia que isso era felicidade suficiente, nada mais importava. Su Shen sorriu. Desde aquele dia, ele confiara a família Jian ao seu filho mais velho, Jian Ao, enquanto levava Wang Bailu e Nan Gongmei para viver em reclusão nas montanhas, sem se importar com assuntos mundanos. Ele calculou o tempo. O efeito reverso de queimar sua longevidade com a arte da comunicação espiritual para alcançar um avanço logo chegaria. Ter sido ganancioso por mais alguns dias já é um erro. Su Shen fechou os olhos, ouvindo o vento soprar suavemente por seus ouvidos. Jian Shen, que tal continuarmos assim para sempre? Su Shen abriu os olhos novamente, encontrando o rosto sorridente de Nan Gongmei, enquanto Wang Bailu, do outro lado, também olhava para cima, expectante para Su Shen. Su Shen não respondeu. Ele observou o pôr do sol, observou as estrelas encherem o céu, até que o sol da manhã surgiu. Tudo ao seu lado já havia desaparecido, deixando apenas uma extensão branca de luz. Su Shen fechou os olhos lentamente. Marido. Su Shen abriu os olhos. O que encontrou seu olhar foi um rosto brincalhão e adorável, olhos brilhantes olhando para o rosto de Su Shen, aparentemente incapazes de conter mais nada, com apenas esta figura em seus olhos. Se o marido tiver sucesso, você será o ancestral do renascimento. Se o marido falhar, o Aian seguirá o marido até os 9 submundos, então por que se preocupar com a forma como as pessoas deste mundo nos verão? O vento frio era como uma faca fazendo o rosto doer. No entanto, aquela voz suave parecia possuir um charme único. Mesmo no clima mais frio, impedia que se sentisse frio. Su Shen olhou para aqueles olhos brilhantes. Nós não falharemos. O sorriso de Feng Waiyan era radiante. Sim, marido, nós não falharemos. No coração de Waiyan, o marido sempre foi aquele rei. Su Shen abraçou Feng Waiyan. Seu corpo, devido à prática da arte da comunicação espiritual, já estava crivado de buracos. Ele possuía inúmeros métodos para restaurar seu corpo ao estado original e inúmeros métodos para atingir o ápice do Dao. Waiyan, me desculpe. Feng Waiyan perguntou curiosamente. Por que o marido diz isso? Estar com o marido é a maior fortuna de Waiyan. Su Shen não falou. Os 6 exércitos estavam prontos para marchar. Com o som da trombeta já era uma batalha de vida ou morte. Embora a família real tivesse muitos trunfos, ele estivera planejando este momento por um tempo desconhecido. Mesmo que o rei Feng fosse um gênio inigualável, a meio passo do reino profundo, ele não era páreo para os anos de planejamento de Su Shen. Vendo a dinastia do clã Feng em apuros, Su Shen sabia que ainda havia um sujeito velho e imortal dentro da dinastia do clã Feng. Su Shen foi sozinho para a terra ancestral do clã Feng carregando uma espada longa. Feng Shen, como você ousa? Su Shen dividiu diretamente o ancião que falou em 2 com um único golpe de espada. Os outros anciãos ficaram chocados com esta cena e antes que pudessem falar, Su Shen sem cerimônia cortou-os em inúmeros pedaços com um golpe de espada após o outro. Suas roupas estavam manchadas de sangue, como um azura vivo. Apenas gritos restaram na terra ancestral do clã Feng e eventualmente até os gritos desapareceram. Ao mesmo tempo, um caixão exalando uma aura aterradora estava prestes a subir à vista de todos. O rei Feng riu com essa visão. Todos vocês rebeldes morrerão. A expressão do Marquês Jingai era solene. Isso é. Ele tinha um mau pressentimento. Su Shen está em perigo. Mas muito rapidamente o Marquês Jingai congelou. O sorriso no rosto do rei Feng desapareceu gradualmente. O caixão estava prestes a abrir. Uma figura jovem apareceu acima dele em algum momento desconhecido. Volte para dentro.
O jovem chutou o caixão com grande força, e a tampa do caixão, que estava prestes a abrir, foi diretamente chutada de volta para o lugar. Vozes furiosas vieram de dentro do caixão. Su Shen estava inexpressivo. Ele segurou diretamente a espada em sua mão e apunhalou o caixão repetidas vezes, até que o sangue fluiu continuamente para fora, espirrando em seu rosto. Mas ele ainda não parou. Após um número desconhecido de facadas, o caixão perdeu seu suporte e caiu no chão. A tampa do caixão também se soltou, e um cadáver ensanguentado e mutilado apareceu diante de todos. O rei Feng estava chocado e enfurecido com essa visão. Você realmente matou o antigo ancestral. Su Shen sacudiu a espada ensanguentada em sua mão. E se eu matei esse velho sujeito? Verdadeiramente risível. O rei Feng olhou naqueles olhos. Ele não sabia por quê, mas realmente sentiu medo, um medo arrepiante. Abolam o cultivo dele e prendam-no. O corpo do rei Feng tremeu. Seu cultivo sumira. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 502. Um ano se passará desde a destruição do Reino do Vento Celestial. Sobre essas ruínas, uma nova dinastia estava surgindo lentamente. Marido, nós conseguimos. Feng Yuaya inclinou-se ao lado de Su Shen. O Marquês Jingai carregava um menino pequeno nos ombros, rindo calorosamente. Su Shen observou esta cena, sorriu e segurou suavemente a pequena mão de Feng Yuayan. Yuayan, me desculpe. Feng Yuayan piscou os olhos. Por que o marido diria isso? O marido vai deixar Yuayan? Su Shen olhou diretamente nos olhos expectantes de Feng Yuayan. O cenário ao redor gradualmente tornou-se turvo. Feng Yuayan deitou-se no abraço de Su Shen, encostando-se perto de seu ouvido, seu tom gentil. Se o marido tem algo que deve partir para fazer, então vá fazer. Yuayan sempre estará ao lado do marido. A mulher diante dele desapareceu gradualmente e quando ele olhou de volta, seus braços já estavam vazios. Su Shen baixou os olhos. Uma luz branca sem limites brilhou e desapareceu. Num piscar de olhos. Diante dele havia uma floresta montanhosa, pitoresca com montanhas límpidas e águas belas. Su Shen olhou para o rosto refletido na água. Embora houvesse um toque de idade, a autoridade de alguém muito acostumado a uma posição elevada ainda permanecia entre suas sobrancelhas. Então é assim que as coisas são. Su Shen sentiu como se algo em sua mente quisesse substituí-lo. Descobriu-se ser um velho amigo. Su Shen não dispersou seu cultivo. O canto de sua boca curvou-se levemente. Ele então fechou os olhos. Dentro de sua mente, a miríade de fenômenos transformou-se no universo sem limites. No vasto céu estrelado, uma pequena figura olhava ao redor sem entender nada, muitos pontos de interrogação preenchendo sua mente. Ele olhou para cima na distância, onde uma fenda se abriu no espaço, fluindo com uma cor dourada, e uma figura borrada empurrava a fenda cada vez mais. Quem é você e onde estou? O rei espiritual reagiu, analisando os arredores. Esta era uma situação que ele nunca encontrara antes. Su Shen olhou para este velho conhecido e disse levemente: este é o mar de consciência, e é também o domínio deste senhor. O rei espiritual franziu a testa. Seu mar de consciência? Por que eu apareceria aqui? Su Shen parecia muito calmo, porque a técnica de cultivo que este senhor praticou nesta vida é a arte da comunicação espiritual. Su Shen casualmente apertou sua mão, e o rei espiritual apareceu na palma de Su Shen. O rei espiritual. Sua situação parecia um tanto desfavorável. Senhor imortal, isso é um mal-entendido. Eu apenas queria buscar um caminho para a sobrevivência e não sabia que seria praticada pela reencarnação do Senhor imortal. Rogo ao Senhor imortal que me perdoe. Claramente, o rei espiritual considerava Su Shen como um imortal verdadeiro reencarnado. Ele praguejou internamente: maldição, eu realmente trombei com a reencarnação de um senhor imortal. Tal probabilidade era mais difícil do que encontrar um grão de areia jogado no universo. Su Shen olhou para o assustado rei espiritual e sorriu gentilmente: não se preocupe, este senhor não tornará as coisas difíceis para você. É que este senhor está de mau humor agora. O rei espiritual. Ele fechou os olhos em desespero. Quando Su Shen abriu os olhos novamente, a cena diante dele era a mesma, ensolarada e bonita. Apenas algo parecia estar faltando. Su Shen olhou para longe. O céu azul límpido começara em algum ponto desconhecido a garoar. Mestre da seita. Su Shen estava atordoado. Ele sentiu muitas vozes soando em seus ouvidos e abriu os olhos grogue. Muitos anciãos e discípulos ajoelhavam-se por perto, seus rostos cheios de tristeza. O mestre da seita acordou. O mestre da seita acordou. Enquanto uma voz surpresa soava, dois anciãos idosos deram um passo à frente, querendo ajudar Su Shen a se levantar. Su Shen acenou com a mão e então se levantou. Antes que este senhor morra, percebi que ainda resta um assunto inacabado. Tragam a este senhor minha espada. Vários anciãos trocaram olhares e rapidamente entregaram uma espada preta como breu. Chamas indestrutíveis queimavam na espada. Su Shen casualmente segurou o ki da espada em sua mão, apontando a espada para as nuvens em camadas. O céu pareceu se dividir, transformando-se num rastro de ki da espada que cruzou milhares de montanhas e mares, assombrando todos os cultivadores de espada no mundo. Conforme o ki da espada caía, tudo foi totalmente destruído. Só então Su Shen, satisfeito, jogou a espada de volta para o ancião por perto. Agora este senhor pode partir em paz. Os anciãos por perto olharam uns para os outros. A cena congelou ali, transformando-se em fumaça branca e dissipando-se. Bisavô, permita-me enviar-lhe pela última vez. Su Shen abriu os olhos e olhou para o jovem diante dele, cujo dal da espada era puro. Você quer nos desafiar? Shen Daoyuan disse: eu quero vingar meu avô. Su Shen sorriu. Que ideia desajeitada. Se você quer vingança, então venha. Shen Daoyuan desembainhou sua espada. A espada pressionou contra o pescoço dele, e a mão que Shen Daoyuan usou para segurar o punho tremeu levemente. Bisavô, por que você não se esquivou? Su Shen acariciou a cabeça de Shen Daoyuan e riu. Então por que você não se esquivou? Shen Daoyuan não respondeu. Vá e busque adequadamente seu próprio dao. O fardo da dinastia da espada imperial é pesado demais e não deveria ser colocado em seus ombros. A espada na mão de Shen Daoyuan caiu no chão. Bisavô, você...
Su Shen deu uma piscadela para o jovem. O jovem já estava chorando profusamente. Eventos passados se foram. Quando Su Shen fechou os olhos. Gu Shen, Lin Yuer, se Lin Zan não morrer, ele definitivamente retribuirá vocês 1000 vezes, 10.000 vezes. Palavras tão familiares. Su Shen abriu os olhos e viu um jovem mestre musculoso com pele de bronze rugindo. Ele é realmente barulhento. Su Shen suspirou. Lin Zan era considerado seu primeiro oponente verdadeiro. Mas que pena. Su Shen olhou para o indignado Lin Zan sob seus pés. Então você deveria apenas morrer. Su Shen levantou o pé e pisou suavemente. A criatura resistente sob seus pés morreu instantaneamente, e até o venerável Kang Lang, que lutava contra o venerável Gu Yixian, transformou-se numa poça de névoa de sangue num instante. As pessoas do clã Gu estavam atonitas. Este ainda era o jovem mestre Shen que eles conheciam? Uma luz radiante de 7 cores emergiu do peito de Lin Zan, seguida imediatamente por um item em forma de cubo. A expressão de Lin Zan iluminou-se. No segundo seguinte, uma palma passou diretamente pela barreira e facilmente agarrou o item em forma de cubo, brincando com ele em sua mão. Um artefato de Rei Santo e um legado. Sua sorte é muito boa. Lin Zan, você, como pode controlar meu artefato sagrado? Lin Zan queria desesperadamente gritar palavrões. Este artefato sagrado era seu único trunfo, geralmente ignorando completamente, mas agora, nas mãos do homem diante dele, era tão obediente quanto um neto. Como isso era diferente de um fantasma? Ele estava trapaceando ou o homem diante dele estava trapaceando? Su Shen casualmente jogou o cubo para o venerável Gu Yixian. Avô, este é um bom item. Venerável Gu Yixian. Sentindo o poder aterrador contido no cubo, suficiente para destruir uma região do céu e da terra, suas mãos tremiam. Este era um artefato sagrado genuíno, talvez até mais forte que o artefato sagrado de legado de seu clã Gu. Su Shen olhou para o perplexo Lin Zan, curvando lentamente os lábios para revelar dentes brancos. Na verdade, este senhor sempre foi uma pessoa muito magnânima. Capítulo 503. Su Shen olhou para o cadáver de Lin Zan. Que tédio! Não havia qualquer sensação de realização. As cenas diante dele desapareceram gradualmente, e a imagem congelou no momento em que Su Shen e o venerável Gu Yixian cruzaram os olhares. Os lábios do venerável Gu Yixian se entreabriram levemente, mas Su Shen apenas sorriu. Este não era o lugar onde ele deveria permanecer. Ancião Su, depressa. Su Shen abriu os olhos e viu uma figura banhada em sangue aparecer diante dele, com um braço agarrando uma chama semelhante ao sol. As chamas ferozes queimavam entre seus dedos, emanando uma aura que nem mesmo um santo poderia suprimir totalmente. Su Shen pegou o fogo celestial, permanecendo indiferente. Ancião Su, vá rápido. Eu, este velho, segurarei os perseguidores para você. Vendo a indiferença de Su Shen, o santo da espada oculta o apressou ansiosamente. Su Shen olhou para ele. Por que partir? Se apenas matarmos todos eles, não precisaremos partir. O santo da espada oculta ficou atônito. Ao mesmo tempo, uma figura aterrorizante chegou rindo alto. Que arrogância! Mas aqueles que se opõem ao meu salão do deus da guerra não terão um bom fim. Su Shen agarrou casualmente o ar, e um ser com 2 asas nas costas apareceu diante dele. A cena congelou novamente. Os seres de nível santo que haviam rasgado uma fenda e apenas colocado metade de seus corpos ou cabeças para fora recuaram silenciosamente. Salão do deus da guerra Lin Zan, hein? A cabeça do ser alado pendeu. Ao ouvir as palavras de Su Shen, um sorriso bajulador surgiu em seu rosto. Senhor, o senhor conhece o nosso mestre do salão? Eu não sabia que o senhor era amigo dele agora há pouco. Espero que perdoe minha ofensa. Os lábios de Su Shen se abriram, revelando uma fileira de dentes brancos com uma aparência bastante sinistra. Eu de fato conheço o seu mestre do salão. No entanto, não sou amigo dele. Su Shen não esperava encontrar Lin Zan novamente. Su Shen apertou casualmente a mão, esmagando o homem-pássaro até a morte, e então apontou um dedo para o reino do vazio. Um talismã desapareceu no vazio. Este talismã não era grande coisa. Ele, Su Shen, era sempre magnânimo. Apenas significava que o Ki de origem e o cultivo desapareceriam gradualmente, seguidos por uma morte súbita. Para quebrá-lo, a menos que o desastre escolhesse descer aqui e ajudar Lin Zan, o ancião espada oculta ao seu lado estava paralisado, confuso com a situação. Este ainda era o ancião Su que ele conhecia? O que você ainda está fazendo parado aí? Vamos para casa. Su Shen olhou para o ancião, que ainda estava congelado no lugar. O ancião espada oculta só percebeu a situação momentos depois. Su Shen retornou à terra sagrada da montanha estática, e ao ouvirem sobre seu retorno, todos celebraram com alegria. Su Shen também encontrou uma convidada inesperada. Su Shen, seu grande idiota. Por que você foi para os domínios externos sozinho? Você não sabe o quão perigoso é para um alquimista lá? Os olhos de Song Wanqing brilhavam com lágrimas. O ancião espada oculta ao lado. Quer dizer que ele não era uma pessoa? Su Shen olhou para Song Wanqing com curiosidade. Ela enxugou as lágrimas. Su Shen, estou te avisando, eu não gosto de você. Não se sinta importante. Su Shen assentiu seriamente. Song Wanqing instantaneamente avançou, mordendo o ombro de Su Shen. Seu idiota. Meu mestre me confiou aos seus cuidados, e você é apenas um idiota. Su Shen olhou para baixo para Song Wanqing. Ela levantou a cabeça e as pequenas pérolas que caíam sem parar pararam instantaneamente. Sua mente ficou em branco e seu rosto pálido rapidamente se cobriu de camadas de vermelho. Os anciãos e o mestre da terra sagrada da montanha estática ao redor tinham sorrisos nos rostos. Song Wanqing disse, Su Shen, você ficará comigo, por favor? O mestre disse que você cuidaria de mim por toda a vida. Su Shen balançou a cabeça. Este também não era o lugar onde ele deveria permanecer. Você não é meu irmão. Quem exatamente é você? Su Shen abriu os olhos e viu uma mulher em um vestido preto observando-o silenciosamente com um tom frio. Eu sou seu irmão. Zhou Anshan disse subitamente, não, você não é. Su Shen disse, eu sou. Zhou Anshan explodiu com um que avassalador, pressionando diretamente Su Shen. Não, você não é.
Su-Shen permaneceu indiferente. Não, eu sou seu irmão, e você é minha irmã. Zhou Anshan disse, meu irmão não é como você. Su-Shen disse, depressa, chame-me de irmão. Zhou Anshan disse, não. Su-Shen, chame-me de irmão. Zhou Anshan, não. Os lábios de Su-Shen se curvaram. Pequena Anshan, você tem certeza? Zhou Anshan de repente tremeu toda e então disse obedientemente, irmão. Su-Shen beliscou as bochechas gordinhas e adoráveis de Zhou Anshan, esfregando-as com força. Não teria sido melhor ter feito isso antes? Ela simplesmente o forçou a usar seu trunfo. Zhou Anshan protestou com seus punhos pequenos, fazendo sons de ia. Tudo bem, você nem sabia que sua consciência estava sendo controlada. Zhou Anshan baixou a cabeça envergonhada. Acima do firmamento, a situação mudou. Vastas estrelas giravam em torno de uma figura, um rosto gigante olhando para baixo. Você conhece as consequências de estragar o meu show? Su-Shen apertou casualmente a mão e o jovem de vestes brancas sentado acima dos 9 céus foi instantaneamente agarrado pelo pescoço, incapaz de proferir uma única palavra. Os olhos do jovem estavam cheios de terror. Mesmo tendo suprimido as regiões ocidentais por milhares de anos e tramado contra inúmeros heróis, neste momento, restava apenas um medo infinito. Su-Shen limpou o ouvido, surpreso. O que você acabou de dizer? Desculpe, não ouvi claramente. O jovem disse rigidamente, Sênior, este Júnior não teve a intenção de ofender. Por favor, mostre misericórdia, Sênior. Su-Shen disse, desculpe, não tenho o hábito de mostrar misericórdia. Su-Shen apertou casualmente a mão e a alma divina do jovem foi aniquilada. Seu corpo foi jogado casualmente para Zhou Anshan, o mero grande santo e ainda assim tão arrogante. Zhou Anshan. Su-Shen sorriu. No entanto, ainda há um velho conhecido que não encontrei. As figuras de Su-Shen e Zhou Anshan desapareceram. Aqui em outro espaço, um jovem pareceu sentir algo e praguejou com raiva. Inútil. Morrer tão rápido. E você ainda queria cooperar com este deus. Assim que sua voz calou, o jovem parecia ter visto um fantasma, enquanto duas figuras apareciam diante dele. O homem entre os dois sorriu gentilmente para ele. Rei Deus espiritual, quanto tempo. O corpo do jovem endureceu. Parecia um tanto sinistro. No segundo seguinte, ele perdeu a consciência. Zhou Anshan piscou. Irmão, como você é tão incrível. Su-Shen disse lentamente, bem, é muito trabalhoso explicar. Zhou Anshan estufou as bochechas, abraçando o braço de Su-Shen. Irmão, ficaremos sempre juntos de agora em diante, ok? Su-Shen balançou a cabeça. Zhou Anshan baixou a cabeça, um pouco desapontada. As cenas diante dele tornaram-se ilusórias. Este também não era o lugar onde ele deveria permanecer. Su-Shen abriu os olhos. As estrelas diante dele eram deslumbrantes. Mestre, você está vivo? Su-Shen fechou os olhos. Mestre. O mestre morreu de novo. No entanto, algo pareceu aparecer na mente de Tigre Miau Miau. Era um mapa de volta para o domínio do mistério celestial. Capítulo 504. Imperador divino que pacifica os céus. Um antigo supremo olhou para a figura que subitamente rompera diante dele. Então este é o lugar. Su-Shen ergueu os olhos e examinou os arredores. Uma figura em sua mente, no entanto, parecia confusa. Ele não tinha acabado de logar nesta conta para lutar por ele? Por que desconectou de repente? Neste momento, Su-Shen olhou para o antigo supremo e o ignorou. Aquele olhar, o supremo entendeu claramente, era exatamente o mesmo de como eles olhavam para insetos. Imperador divino que pacifica os céus, já que fomos capazes de matá-lo uma vez, podemos matá-lo uma segunda vez. Enquanto uma aura arrepiante varria a noite escura, um supremo atacou Su-Shen diretamente. Bum! No céu estrelado silencioso, os supremos restantes ficaram instantaneamente mudos. Eles até suspeitaram ter visto errado. O supremo que acabará de avançar já havia se transformado em uma névoa de sangue, morto com um tapa casual como se fosse um mosquito. Ilusão. Isso deve ser uma ilusão. Eles preferiam acreditar que era uma ilusão do que acreditar que era real. Mesmo tendo caído do reino imperador, ainda eram seres no auge. Mesmo um verdadeiro imperador no ápice não poderia matá-los com tanta facilidade. Su-Shen apontou casualmente um dedo. Isso não é uma ilusão. Infelizmente já era tarde demais. Toda a zona proibida do abismo demoníaco desapareceu completamente em um instante, sem tempo para reação. A perturbação massiva rasgou a barreira do mundo, vazando uma aura aterrorizante que agitou todo o universo. Ao mesmo tempo, uma figura magnífica parecia solene. Que aura aterrorizante! O que exatamente aconteceu? Ele deu um passo, fazendo as miríades de daus do céu e da terra ressoarem simultaneamente, e incontáveis seres vivos se ajoelharam respeitosamente em direção à figura distante. Su-Shen olhou para cima e viu uma figura aparecer diante dele. Quanto tempo, irmão Fang? A figura que acabará de aparecer ficou subitamente atonita. Você? Quem é você? Su-Shen sorriu gentilmente. Já que nós dois nos encontramos novamente, vamos discutir o Dao aqui. O imperador Fang Bubai recuperou seus sentidos. Embora a cena fosse inacreditável ao ouvir sobre a discussão do Dao, ele soltou uma risada triunfante. Mu, eu agora sou o reverenciado grande imperador. Hehe, já que Mu pede uma discussão do Dao, este irmãozinho não recusará. Su-Shen sorriu brilhantemente. Em pouco tempo, uivos miseráveis ecoaram pelo céu estrelado. Irmãozão, seja gentil. Irmãozão, não bata no meu rosto. Não. Su-Shen olhou para o jovem esfarrapado sentado casualmente no chão, especialmente para o rosto que estava um pouco inchado, e ficou satisfeito com sua obra. O imperador Fang Bubai disse, Mu, eu não esperava que você vivesse outra vida. Por que não fica aqui? Nós dois podemos explorar o Dao da transcendência juntos, que tal? Su-Shen balançou a cabeça. Vendo isso, Fang Bubai pareceu desapontado. Su-Shen rejeitou o pedido. Quando ele abriu os olhos novamente, diante dele ainda estava o céu estrelado. Garoto, você tem alguma última palavra? O velho ao seu lado segurava uma pagoda quebrada, e suas vestes imperiais estavam completamente estraçalhadas. Ele olhou para Su-Shen e sorriu livremente. Oposto aos dois estava outra figura coberta de hematomas e sangue, com uma aparência deplorável, olhando ressentidamente para Su-Shen e o velho. O canto da boca de Su-Shen se curvou levemente.
Lin Zan, eu não esperava que nos encontrássemos de novo. Lin Zan estava completamente confuso. Eles não estavam ali o tempo todo? No segundo seguinte, o rosto de Lin Zan se encheu de horror, como se tivesse visto a coisa mais aterrorizante do mundo. Su Shen apenas acenou com a mão, e Lin Zan apareceu bem na frente dele. Até Li Shenhua, que estava por perto, parecia ter visto um fantasma. Gritos agonizantes ressoaram pelo céu estrelado. Em algum lugar dentro do reino do vazio, o Supremo Carniceiro de Sangue estremeceu ao ver o estado miserável de Lin Zan. Como Supremo, ele sentiu medo naquele momento, e um calafrio percorreu seu corpo. Escapar. Esta é uma existência com a qual absolutamente não posso lidar. O Supremo Carniceiro queria recuar. No segundo seguinte, ele percebeu que o homem aterrorizante estava bem na sua frente. Eu estava apenas entediado na zona proibida e queria sair para tomar um ar fresco. Su Shen olhou para o Supremo e deu um tapa casual. Assim, um Supremo pereceu. Os seres vivos do domínio do Dao do submundo azul ficaram todos embasbacados. Li Shenhua também ficou embasbacado. Mas ele ouviu uma voz ao seu ouvido. Últimas palavras? Por que eu precisaria dar últimas palavras? Li Shenhua. Esse garoto não tinha perguntado a ele primeiro? Muitos dias depois, a Santa Lin Vanta e Lin Shangshen olharam para Su Shen. Marido, pai, por favor, fique aqui. Su Shen recusou. Su Shen abriu os olhos. Lin Zan, nos encontramos de novo e de novo. Lin Zan, no céu estrelado, ele tremia ao olhar para a pessoa que aparecerá subitamente. Su Shen sorriu gentilmente. Logo gritos agonizantes ecoaram. Lin Shangshen e Nangon Yanshu trocaram olhares, e até eles sentiram um calafrio na espinha. Su Shen esmagou Lin Zan casualmente, olhou para Lin Shangshen e sua filha Nangon Yanshu e sorriu levemente, fazendo os dois congelarem. Num piscar de olhos, Su Shen desapareceu. Seguindo as impressões em sua mente, ele chegou às zonas proibidas uma por uma e matou todos os supremos dentro delas. Depois, chegou a um certo local e esperou. Décadas depois, uma luz magnífica brilhou aqui, acompanhada de auras aterrorizantes. Era o grande imperador da era atual refinando com sucesso a medicina divina imortal e vivendo outra vida. O imperador Fang Bubai caiu em pensamentos profundos ao ver Su Shen agachado guardando a entrada. Algo não está certo. Este roteiro está errado. Su Shen sorriu levemente e levantou Fang Bubai casualmente. Grande imperador, quanto tempo? Pequeno Shenzi, talvez eu não possa mais acompanhá-lo. Su Shen abriu os olhos e viu um rosto envelhecido, cujas características ainda guardavam a postura magnífica do passado. Su Shen suspirou levemente. Liu Li piscou. Pequeno Shenzi, você está suspirando? Você está lamentando a solidão dos anos ou se arrependendo de que eu não possa mais acompanhá-lo? Su Shen balançou a cabeça. Estou apenas lamentando não ter visto uma pessoa novamente. Originalmente, eu queria ter uma boa discussão sobre o Dao com ele. Liu Li perguntou curiosa. Quem exatamente poderia fazer você, que já é o grande imperador da era atual, sentir tal arrependimento? Su Shen simplesmente sorriu, estendeu o dedo e tocou a testa de Liu Li. Em apenas um momento fugaz, todas as rugas desapareceram. Sua pele ficou alva e seu rosto adorável como flores de pessegueiro. Minha vida útil. Ela tocou o rosto e sentiu o corpo. Realmente recuperar a sua aparência jovem. Viver mais 30.000 anos não seria um problema. No entanto, Liu Li se olhou no espelho. Ainda tinha cabelos prateados. Su Shen disse. Achei que ficava melhor assim, então deixei. Liu Li. Ela piscou os olhos. Pequeno Shenzi, já que recuperei minha juventude, que tal eu te acompanhar para sempre? Su Shen estendeu um dedo e balançou a cabeça. A bela mulher diante dele desapareceu gradualmente. Su Shen, no entanto, soltou um suspiro suave. Capítulo 505. Uma força repulsiva aterradora pressionou para dentro. Su Shen abriu os olhos. No entanto, ele estava atualmente preso bem no centro da barreira do mundo. A lenda é realmente verdadeira. Transcendência. Pode o imperador do submundo imortal realmente alcançar o feito da transcendência? Este exato momento era o dia em que o fundador da Era do Caminho Imperial, o maior soberano demônio de todos os tempos, alcançava a transcendência. Incontáveis olhares observavam a figura magnífica em choque. Aquela aura que superava tudo, era tão poderosa que fazia cada existência de pico ao longo da história desesperar. Então foi neste momento. A poderosa força repulsiva enfraqueceu gradualmente, e o corpo trêmulo e quase despedaçado de Su Shen instantaneamente voltou ao normal. Acompanhado por tremores que abalaram a terra, uma luz negra tênue perfurou o mundo exterior, e então, desapareceu. O imperador do submundo imortal realmente conseguiu. Ele transcendeu com sucesso. A lenda da transcendência é de fato verdadeira. O caminho à frente é promissor. O Dao marcial é infinito. Incontáveis seres comemoraram e choraram. Eles haviam testemunhado o nascimento de um mito e visto que o caminho para a transcendência do Dao marcial realmente existia. Su Shen, no entanto, estava agora situado dentro de um vazio. Alguém realmente conseguiu desafiar o decreto de um imortal e ter sucesso na transcendência? Poderia esta pessoa ser um prodígio com aptidão de rank 10? Mesmo dentro dos céus do vazio, há apenas um punhado de prodígios com aptidão de rank 10. Como poderia uma pessoa tão impressionante nascer em um reino menor inferior? Su Shen observou o homem e a mulher à sua frente, que o analisavam curiosamente. O homem tinha um olhar apaixonado e sorriu radiantemente. Saudações, companheiro daoísta. Somos dos céus do vazio e desejamos convidar o companheiro daoísta a se juntar a nós. Nossos céus do vazio têm um imortal verdadeiro presidindo-os e são uma linhagem de rank imortal do Dao. A expressão de Su Shen permaneceu calma e imperturbável. O homem não se irritou e continuou. Companheiro daoísta, a transcendência não é fácil. Por que não ficar em nossos céus do vazio para cultivar e explorar o Dao da imortalidade? Su Shen balançou a cabeça. O mundo inteiro tremeu, então lentamente dissolveu-se no nada. A expressão de Su Shen era calma. Ele sentou-se de pernas cruzadas no chão. O mundo diante dele se distorceu, e uma figura em vestes azul celeste apareceu lentamente. Antes que o recém-chegado pudesse falar, Su Shen sorriu levemente. Imperador Taiyao. O imperador Taiyao olhou para Su Shen e perguntou. Você sabia que era eu? Su Shen suspirou. Infelizmente não tenho o lazer de discutir o Dao com você por um tempo. O imperador Taiyao ficou confuso. Mas no segundo seguinte, ele entendeu o que Su Shen quis dizer.
Uma marca de 5 dedos claramente definida cobriu a área, então golpeou diretamente para baixo. 10.000 daus derreteram-se. A cena diante dele estilhaçou-se violentamente. Enquanto raios de luz branca se dissolviam e a miríade de céus desaparecia, um toque de interesse surgiu no rosto de Su Shen. Meu discípulo tolo, há quanto tempo? Su Shen sentou-se de pernas cruzadas no vazio, observando a Dong Junxing passando por uma transformação, e sorriu levemente. Mas agora, Su Shen brincava com a pérola do destino em sua mão. Saia. Eu sei que você está aí dentro. A pérola do destino na mão de Su Shen tremeu levemente. Enquanto uma luz brilhante e sem limite surgia, uma figura nebulosa apareceu lentamente. Eu, este senhor imortal. Originalmente pensei que você seria uma pessoa inteligente e esperaria até que eu estivesse mutuamente derrotado antes de fazer o seu movimento. Você já perdeu a única oportunidade que tinha para lidar comigo, este senhor imortal. Su Shen riu. Ele apertou com força entre seus 2 dedos. Craque. A pérola do destino em sua mão transformou-se em pó. A cena congelou instantaneamente. Eu não entendi bem o que você acabou de dizer. Por que não repete para mim? Senhor imortal do destino. Ele parecia ter visto um fantasma. Mesmo ele não tinha clareza sobre as origens da pérola do destino. No entanto, mesmo em sua condição de pico, ele não conseguia destruir a pérola. No entanto, agora a pérola do destino havia se estilhaçado assim, simplesmente. Quem exatamente é você? Você definitivamente não é um ser deste reino. O senhor imortal do destino amaldiçoou interiormente. Como sua sorte podia ser tão ruim? Este era, no mínimo, um magnata de alto nível. Talvez até um rei dos reis imortais. Eu sou meramente um passante. Su Shen sorriu e acenou com a mão. Sua palma roçou o vazio e, junto com ela, os traços do senhor imortal do destino desapareceram. Se desejasse, ele poderia instantaneamente tornar-se o verdadeiro dominador aqui, superando todos os reis imortais. Su Shen olhou para a figura da Dong Junxing. Discípulo tolo, nos encontraremos novamente no futuro. Su Shen não parou ou esperou que Dong Junxing acordasse. Ele continuou caminhando para frente. Uma figura borrada apareceu diante dele. Embora a figura parecesse um jovem, este era meramente um aspecto daquela figura caminhando no mundo mortal. Você não parece surpreso em me ver, este rei. Este rei, não sinto o menor medo em seus olhos. O rei imortal da vanguarda celestial estava ligeiramente surpreso. Esta não era a atitude que um imortal verdadeiro deveria ter ao ver um rei imortal. O rei imortal franziu a testa ligeiramente. Ele calculou e descobriu que o senhor da aliança imortal diante dele não trazia sinais de manipulação por outros, nem era qualquer rei imortal que ele conhecesse. Su Shen sorriu levemente ao ouvir isso. Devo chamá-lo de rei imortal da vanguarda celestial, ou devo chamá-lo de rei imortal chuva de jade? O rei imortal ficou atônito, então explodiu em gargalhadas. Interessante. Nunca pensei que este personagem menor, contra quem planejei casualmente, realmente saberia minha identidade. O rei imortal chuva de jade não negou, embora este fosse o maior segredo em seu coração. Ele disse com grande interesse, parece que você não pertence a este lugar. Este rei, estou muito curioso sobre o que aconteceu para trazê-lo aqui. Será que eu, este rei, no final tive sucesso ou falhei? Su Shen suspirou, você falhou. Não apenas falhou, mas tudo mudará por causa disso. O rei imortal murmurou, então é assim. Este rei, na verdade falhei. No entanto, mesmo que eu tenha falhado, ainda devo fazê-lo. Se você veio para me persuadir a abandonar minhas ambições, está enganado. Aquele que falhou é o eu, em sua percepção, não o eu de agora. Su Shen balançou a cabeça ao ouvir isso. O rei imortal perguntou curiosamente, se você não veio para me persuadir, então por que está aqui? Su Shen sorriu gentilmente. Eu apenas quero acertar uma conta antiga. O rei imortal assustou-se. Um punho do tamanho de um saco de areia varreu o local, estilhaçando o clone do dianteiro celestial do rei imortal chuva de jade, finalmente permitindo que Su Shen extravasasse sua frustração. No entanto, ele não se demorou. Olhou para a distância para Dong Junxing e escolheu continuar avançando. O que é isso? Su Shen abriu os olhos. De acordo com seus cálculos, este deveria ter sido o ponto onde a calamidade desceu. Mas, neste momento, não havia sinal da calamidade. Mestre, você está talvez contemplando algo? Se não fizer um movimento logo, não culpe seu discípulo por não lembrá-lo. Seu discípulo aceitará de bom grado esta vitória. Capítulo 506. O jovem diante dele não era outro senão Dong Junxing. Os dois sentavam-se em um pavilhão no topo do pico da montanha. Dong Junxing segurava as peças brancas e Su Shen as pretas, enquanto um poder infinito manifestava uma vasta extensão de guerra. A calamidade nunca apareceu. Ao mesmo tempo, o vento soprou e as nuvens surgiram, e um jovem deu um passo à frente sobre nuvens auspiciosas. Mestre, grão-mestre, o cultivo deste jovem mestre alcançou um avanço. A ascensão imortal está próxima. No entanto, no momento seguinte, um par de mãos delgadas de jade ergueu o jovem. Atrás da recém-chegada, o conceito de vida e morte fluía, e ela possuía uma graça inigualável. Não importava o quanto o jovem lutasse, ele não conseguia se libertar. A mulher ergueu a cabeça, irmão sênior e mestre. Su Shen ficou ligeiramente atônito. A mulher não era outra senão a senhora da vida e da morte. A senhora da vida e da morte bufou levemente. O que você está olhando? Eu disse que quando nos encontrássemos novamente no futuro, eu fingiria ser sua discípula uma vez. Ela casualmente estendeu a mão e tocou o jovem. Vou pegar este amiguinho emprestado por um tempo. Ainda restam alguns lixos residuais no lado da seita das montanhas e rios que precisam de limpeza. Então, ignorando as objeções de Dong Fan Yun Xiao, ela arrastou Dong Fan Yun Xiao diretamente e desapareceu. Até Su Shen ficou momentaneamente atordoado com a cena diante dele. Dong Junxing percebeu os pensamentos de Su Shen. Ele sorriu e disse, mestre, agora chegamos a um novo futuro. Aqui a calamidade não existirá. Exatamente como Dong Junxing disse, este mundo não continha traços da calamidade. Enquanto ele permanecesse aqui, tudo aqui seria real. Su Shen riu suavemente. Ele não esperava se reunir com Dong Junxing de tal maneira. Este tipo de futuro era muito bom. Tudo existia.
Enquanto ficasse, ele poderia facilmente possuir tudo. Dong Junxing falou, mestre, você tem alguma outra preocupação? Su Shen ergueu os olhos e disse, este mestre está de fato tentado por este futuro fabricado. Dong Junxing perguntou curiosamente, então por que o mestre escolhe não ficar? Su Shen balançou a cabeça. Este mestre prometeu que nos encontraríamos novamente no futuro. Este tipo de futuro é de fato muito bom, mas este futuro não é o que este mestre prometeu. Dong Junxing sorriu aliviado, uniu as mãos e curvou-se em direção àquela figura, dizendo, então este discípulo parabeniza o mestre antecipadamente por chegar ao futuro predeterminado. Su Shen assentiu. Nos encontraremos novamente no futuro. Ao mesmo tempo, a Senhora da Vida e da Morte que partia, Dongfang Yunxiao, os muitos reis imortais, o Long Jueshen, Ling Jiuxiao, o Imperador Fang Bubai. Inúmeras pessoas olharam simultaneamente para a localização de Su Shen. Pessoal, nos encontraremos novamente no futuro. Su Shen observou a cena diante dele tornar-se gradualmente ilusória. Afinal, aquilo não era verdadeiramente real. Era um sonho passageiro, e agora era hora de acordar. Ele precisava encontrar um motivo para essa mudança súbita. Su Shen. Su Shen. Su Shen pareceu ouvir alguém chamando suavemente. No segundo seguinte, Su Shen deu um solavanco repentino. Ele abriu os olhos grogue. Aparecendo diante dele estava um rosto familiar, porém estranho, sem adornos e muito comum. Talvez ela carecesse da graça inigualável das inúmeras belezas incomparáveis através dos miríades de mundos. Mas o rabo de cavalo alto e a aparência ligeiramente desajeitada fizeram as pupilas de Su Shen se contraírem bruscamente. Jian Shaxiao? Memórias tão distantes que estavam quase esquecidas surgiram em sua mente como uma maré cheia. Jian Shaoxiao piscou, estendeu a mão e apontou para trás de Su Shen. Su Shen seguiu a direção do dedo de Jian Shaoxiao e olhou para trás. Em algum momento uma figura extra aparecerá atrás dele. Alguém conseguirá chegar atrás dele sem que ele percebesse. Su Shen não sabia quanto tempo fazia que encontrava algo assim. Parado atrás de Su Shen estava um homem de meia idade, muito comum, mas que por alguma razão desconhecida, instintivamente inspirava medo. Como se fosse o início de um deslizamento de terra e um tsunami. Com certeza. Aluno Su Shen, faltam 198 dias para o exame de admissão à faculdade. Esta é sua única chance de mudar seu destino. Su Shen. Que cena familiar. Virando a cabeça, Jian Shaoxiao estava sorrindo tolamente, mostrando 2 dentinhos caninos fofos. Parecendo perceber que Su Shen estava olhando, e achando inapropriado tripudiar, ela rapidamente cobriu a boca, apenas para continuar tripudiando depois. Vendo isso, o rosto do homem de meia idade escureceu. Su Shen, venha me ver depois da aula. Su Shen assentiu. Após terminar, o homem de meia idade finalmente saiu. Su Shen esfregou a cabeça. Enquanto o din-din-din do sino de encerramento da aula ressoava, os olhos de Jian Shaoxiao estavam curvados como luas crescentes. Só então ela falou, Su Shen, você estava dormindo tão profundamente. Eu tentei te acordar por eras, mas você não se mexia. Você sonhou com algo? Você parecia estar falando muito. Su Shen assustou-se. Ele sentia como se tivesse vivenciado tanta coisa, atravessando era após era. Ele havia lutado como um inseto efêmero em outro mundo, subindo passo a passo até o topo naquele mundo onde vidas não valiam nada. Quando tentou pensar cuidadosamente, percebeu que as inúmeras técnicas de cultivo e habilidades divinas registradas em sua mente, não importa o quanto tentasse recordá-las. Ele não conseguia se lembrar de um único caractere. Poderia tudo aquilo ter sido um sonho? No entanto, ele não tinha tempo para remoer aquele assunto agora, porque precisava ir ao escritório. O homem de meia idade era o professor conselheiro de Su Shen, e como todos sabiam, dormir durante a aula, especialmente durante a lição do professor conselheiro, não terminaria bem. Com certeza foi exatamente como Su Shen esperava. Ele foi imediatamente submetido a uma bronca completa. Su Shen só deixou a escola depois que uma mulher comum, um pouco rechonchuda, chegou e garantiu que não haveria uma segunda vez. Quando você entrar na sociedade no futuro, talvez finalmente entenda as palavras do professor, mas até lá, será tarde demais. O homem de meia idade suspirou, arrumando sua mesa bagunçada. Teria ele também sido assim uma vez? Su Shen olhou para a mulher cansada de meia idade diante dele e chamou timidamente, mãe? A mulher de meia idade sorriu. O professor disse que suas notas melhoraram. Você só não estava focado nos estudos antes. Contanto que continue assim, ainda há esperança de entrar em uma boa universidade. Vamos comer. Hoje fiz seu frango ensopado com cogumelos favorito, carne bovina refogada e sopa de milho com costelinha. O exame de admissão está chegando. Mamãe sabe que você está sob muita pressão dos estudos, então se estiver cansado, faça uma pausa. Su Shen baixou a cabeça. Ele não sabia o porquê, mas neste momento, o impulso próximo às lágrimas subitamente brotou em seu coração. Todas as coisas ruins desapareceram, deixando apenas uma bondade avassaladora neste momento. Ele simplesmente baixou a cabeça e mastigou silenciosamente a comida em sua tigela. A refeição mais comum parecia mais deliciosa agora do que qualquer iguaria rara. Filho, não se engasgue com a comida. Beba mais um pouco de sopa. Um sorriso também apareceu no rosto da mulher de meia idade. Capítulo 507. Su Shen parecia ter esquecido de tudo. Ele começou a viver uma vida comum. Ele não era mais o influente grande imperador de seus sonhos, nem o rei imortal que controlava o destino dos seres vivos. Um sonho passageiro. O que era real e o que era ilusório. Ele começou a estudar diligentemente novamente. Jian Shaoxiao olhava para o compenetrado Su Shen, sentindo-se surpresa. Ela murmurou, Su Shen, você foi possuído? Parece que você se tornou uma pessoa completamente diferente. As notas desse cara claramente sempre estiveram abaixo das dela, e até os professores costumavam usá-la como exemplo, dizendo a Su Shen para seguir a liderança dela. Mas em algum momento, talvez tenha sido há 2 meses, talvez um mês, talvez meia quinzena, a situação parecia ter se invertido completamente.
Agora, ela era quem recebia críticas diariamente, e ele havia se tornado o modelo a ser seguido. Assim, a vida seguia pacífica. Su Shen seguiu a trajetória de sua vida e foi aceito na universidade, uma das instituições mais prestigiadas, tornando-se o assunto da turma e uma figura de destaque na escola. Trazendo glória para sua família, os sorrisos nunca deixavam os rostos de seus pais, e ele se tornou aquela criança de quem todos falavam. Depois disso, ele começou uma vida nova. Ocasionalmente, ele ainda pensava que talvez em outro mundo ele realmente existisse, tendo família, amigos, confidentes e rivais que precisava enfrentar. Uma voz interrompeu as lembranças de Su Shen. Su Shen, uma garota muito fofa está procurando por você. Seus colegas de quarto rapidamente cercaram Su Shen. Pai Celestial, por favor, aceite uma reverência de seus filhos. Pai, olha só, quando você vai ensinar alguns truques aos seus filhos? Su Shen sorriu levemente. Isso depende da capacidade de compreensão individual. Todos pareciam confusos. Que capacidade de compreensão? Um dos jovens que usava óculos disse, bando de tolos, vocês não conseguem nem entender as palavras do pai. Ele sorriu presunçoso. Os outros dois trocaram olhares e sorriram um para o outro. Você, o que vai fazer? Não cheguem perto. O clima ao sul da capital estava muito frio. Su Shen desceu as escadas e viu uma garota com uma jaqueta acolchoada branca e um rabo de cavalo alto esfregando as mãos, com uma névoa quente saindo de sua boca. Quando ela viu Su Shen, seus olhos brilharam instantaneamente. Jian Shaoxiao, quanto tempo? Su Shen ficou um pouco surpreso. Jian Shaoxiao estava no noroeste, enquanto ele estava ao sul da capital. Os dois lugares eram distantes, embora tivessem mantido contato desde a formatura. Não haviam se encontrado novamente. Jian Shaoxiao rapidamente colocou as mãos atrás das costas, seus cílios tremulando levemente. Olhando para o rosto dele, que exibia um sorriso sutil, os olhos de Jian Shaoxiao se curvaram enquanto ela dizia, Su Shen, quanto tempo? Você se lembra que eu te disse ontem que ia te dar uma surpresa? Su Shen olhou para Jian Shaoxiao com desconfiança. Jian Shaoxiao de fato tinha lhe dito ontem que daria uma surpresa hoje. A surpresa que você mencionou não seria você mesma, seria? O rosto de Jian Shaoxiao ficou instantaneamente vermelho e ela gaguejou. Su Shen, eu não vim aqui especialmente só para te ver. Su Shen piscou. Eu nunca disse que você veio especialmente para me ver. Jian Shaoxiao bateu o pé em frustração. Bom, então eu vim aqui especialmente para te ver. Su Shen, segure minha mão. Não. Su Shen, estou com tanto frio. Ainda não. Su Shen, estou te avisando, se você não segurar minha mão, eu vou te morder. Então morda. Jian Shaoxiao, você é um cachorro? Você realmente me mordeu. Su Shen soltou um grito. Jian Shaoxiao mostrou seus dentes caninos. Su Shen, eu nasci no ano do cachorro. Su Shen. Droga, ele calculou mal. E assim, o começo não foi bom, o meio não foi bom e o fim não foi bom, mas o resultado foi positivo. Su Shen sentiu que estava começando a carregar uma certa missão. Dessa forma, 4 anos se passaram num piscar de olhos. Su Shen escolheu não seguir com estudos acadêmicos superiores. Ele lentamente começou a assumir as responsabilidades da família e conseguiu ficar com Jian Shaoxiao, seguindo para o caminho de vida da maioria das pessoas. Arranjar uma esposa, casar, ter filhos e deixar sua marca neste mundo. Ele se tornou a pessoa que os outros desejavam ser. As cenas de sua juventude gradualmente ficaram enterradas no fundo de sua mente. Talvez fossem realmente apenas um sonho passageiro. O eu atual tinha coisas mais importantes para focar. Xiao Shen, sua mãe e seu pai não puderam te ajudar muito nesta vida, deixando você lutar sozinho. Você trabalhou duro. A mulher de meia-idade agora tinha cabelos brancos e seu rosto estava visivelmente envelhecido. O homem ao lado dela riu suavemente, sua risada tingida de amargura. Su Shen balançou a cabeça. Mãe e pai, vocês me criaram e me ensinaram o que é certo e errado. Isso já é excelente. A mulher de meia-idade disse com o coração apertado. Faz muito tempo que sua mãe não vê um sorriso no seu rosto. Você está realmente cansado demais. Su Shen fez uma pausa, permanecendo em silêncio por um momento antes de forçar um sorriso nos lábios e dizer, mãe, eu estou bem. O homem taciturno ao lado dele disse então, Xiao Shen, se houver algo em seu coração que você queira fazer, então vá e faça. Você deve perseguir o que deseja. Seu pai e sua mãe sempre apoiarão você. Su Shen não respondeu. Quando voltou para casa, ele pensou nas cenas do passado. As memórias e imagens que surgiam em sua mente começaram a desaparecer, e muitas coisas que ele se esforçava para lembrar se perdiam, como um sonho esquecido. Marido, no que você está pensando? Su Shen balançou a cabeça. Jian Shaoxiao disse com certeza. Marido, você definitivamente está escondendo algo de mim. Você deve ter algo em mente. Su Shen piscou. Jian Shaoxiao olhou fixamente. Su Shen admitiu a derrota. Se eu tiver algo que absolutamente preciso fazer, posso desaparecer de repente. Jian Shaoxiao olhou para Su Shen, que parecia hesitante em falar, e sorriu. Então deve ser algo que o marido absolutamente tem que fazer. Mesmo que você desapareça de repente, marido, Shaoxiao não vai te culpar. Eu acredito que assim que você completar esse assunto importante, você certamente voltará. Su Shen abriu a boca, mas as palavras morreram em sua língua. Enquanto as luzes se apagavam, Su Shen lentamente fechou os olhos. Tudo ao seu redor desapareceu rapidamente. Ele não sabia quanto tempo havia passado. Su Shen abriu os olhos e apenas uma vasta brancura permanecia diante dele. Como isso é possível? Por que você está acordado de novo? Uma consciência rugiu de repente na mente de Su Shen, cheia de raiva e relutância. Faltava apenas um pouquinho. Estava tão perto. Su Shen casualmente apertou sua mão, e uma criatura do tamanho de um bebê, composta inteiramente de marcas do Dao, apareceu diante dele. O Senhor da Quarta Calamidade. Então é assim. Su Shen olhou para o Senhor da Quarta Calamidade. Então você era o movimento final dele. Se o meu estado de espírito possuísse a menor falha sequer, você poderia ter tido sucesso. O Senhor da Quarta Calamidade, preso nas mãos de Su Shen, estava aterrorizado, mas inconformado. Por que você não ficou? Aquele resultado futuro não era bom? Você pode abandonar tão facilmente tudo o que possuía? Se você tivesse ficado, tudo aquilo teria sido real. Su Shen balançou a cabeça. Embora eu não tenha ficado, aquelas coisas ainda serão reais. O Senhor da Quarta Calamidade congelou, então disse em choque, não, isso está errado. O que exatamente você fez?
Capítulo 508. O Senhor da Quarta Calamidade sentiu que algum tipo de mudança, indescritível porém aterrorizante, estava acontecendo com o ser diante dele. Você. Su Shen sorriu levemente. Este é o destino predestinado. O Senhor da Quarta Calamidade rangeu os dentes. Você já deu aquele passo final, tornando-se uma existência como ele? O Senhor da Quarta Calamidade se desesperou. Desde que detectou vestígios de Su Shen pela primeira vez, o Senhor da Quarta Calamidade começou a traçar seus planos para substituir o destino. Ao mesmo tempo, Su Shen ergueu a outra mão, e um livro irradiando luz dourada apareceu em sua palma. Este era precisamente o livro de reversão do destino. Claro, esse nome foi dado pelo próprio Su Shen. Ele também tinha outro nome, o livro do destino, ou melhor, o destino. Neste exato momento, este era o destino predestinado. Su Shen abriu o livro do destino na frente do Senhor da Quarta Calamidade, e neste momento, não havia palavras no livro do destino. O Senhor da Quarta Calamidade ficou horrorizado. Ele parecia ter pensado em algo e deu um sorriso amargo. Então é assim. Agora você é o destino, e não Su Shen. Você usou Su Shen para substituir seus próprios vestígios de existência, e você mesmo está sem qualquer vestígio de existência. Você é o destino é você. Você é o começo e também o fim. Que método magnífico de fazer a subtração para alcançar o vazio. Que método magnífico de fazer a subtração para alcançar o vazio. Então este é um imperador imortal. Este é aquele reino. O Senhor da Quarta Calamidade deu um sorriso trágico. Os dois estavam em dimensões completamente diferentes. Receio que meus cálculos também fizessem parte do plano do destino, tornando-se o passo final em seu método de fazer a subtração para alcançar o vazio. Ele desistiu de lutar. Ele compreendia profundamente o terror daquele reino. Os dois estavam em dimensões completamente diferentes. Um rei imortal, através do tempo e espaço infinitos, uma vez provado, ainda é vulnerável. Mas o destino neste momento não teria fraqueza alguma. Contanto que nascesse, quaisquer cálculos seriam inúteis. Tudo estaria sob seu controle. Su Shen sorriu levemente, e o Senhor da Quarta Calamidade em sua palma desapareceu completamente em seguida, transformando-se em um fluxo de luz que se fundiu em seu corpo. O Senhor da Quarta Calamidade nunca morreu de verdade do início ao fim. Ele foi outrora a existência mais poderosa nas mãos da calamidade, e mais tarde, em um reinício após o outro, tentou se libertar do controle da calamidade. Ele também aprendeu muitos segredos da calamidade, incluindo o que a calamidade estava procurando. Então o Senhor da Quarta Calamidade também começou a procurar, embora também houvesse momentos de azar em que ele era morto em conjunto. Quando o Supremo Rei Imortal que corta o destino começou a conspirar contra o Senhor da Quarta Calamidade, este já sabia dos esquemas do Supremo Rei Imortal. Pelo que ele já havia vivenciado, os planos do Supremo Rei Imortal só podiam ser considerados brincadeira de criança. No entanto, ele ainda escolheu seguir o fluxo e ajudar, e foi precisamente por causa disso que a existência de Su Shen entrou no campo de visão do Senhor da Quarta Calamidade. O Senhor da Quarta Calamidade começou a traçar seus planos para substituir o destino, tornar-se o destino, dar aquele passo final. Mas ele ainda subestimou o destino. A partir do momento em que começou a conspirar contra o destino, ele já havia se tornado uma parte indispensável dele, sutilmente promovendo Su Shen a dar o passo final. E a cada passo, a trajetória que ele deixava para trás era Su Shen, enquanto o que emergia era o destino. Os vestígios e o karma dos miríades de céus foram deixados para Su Shen carregar, enquanto ele, por esta oportunidade, tornou-se o único destino. Um único pensamento na reencarnação. Se sua vontade tivesse vacilado por um momento, ele teria sido Su Shen. Mas a esta altura, seu coração do Dao já era imutável e indestrutível através das eras. Portanto, o Senhor da Quarta Calamidade falhou. Ele não aproveitou a oportunidade para tomar o fruto do destino. Em vez disso, ele o promoveu ainda mais. Portanto, ele não é Su Shen. Ele agora é o destino, aquele destino cortado, o desconhecido que existe desde o início de todas as coisas. Sua existência atual é a encarnação de tudo. Qualquer definição de existência e não existência é ele. Inumeráveis fluxos de luz convergem em um rio drapeado sobre seu corpo. Se um imortal verdadeiro é o fruto e um rei imortal é a árvore, então o imperador imortal é o criador de todo o mundo. O destino ainda assim apareceu. No etéreo, um suspiro suave foi ouvido, seguido pelo aparecimento de uma existência idêntica a Su Shen, atravessando o espaço. O Deus principal, uma das grandes existências que ilumina o tempo e espaço infinitos, anos infinitos, existência e não existência infinitas. Em outro lugar, pareceu haver um rugido de relutância. Posteriormente, ele também apareceu nebuloso sem forma, mas abrangendo todos os conceitos. Calamidade. Dois seres consecutivos, ambos os quais conseguiram transcender das miríades de não existências para se tornarem seres de nível imperador imortal. Ao mesmo tempo, o imperador do vazio, o imperador do Dao, o ancestral imortal. Um total de 5 imperadores imortais. Os 5 que transcenderam das miríades de conceitos de não existência, todos apareceram neste momento. Foram também eles que sucessivamente despedaçaram o destino. O destino foi o primeiríssimo imperador imortal e também a primeiríssima transcendência. Se o destino existisse, ninguém jamais teria a chance de alcançar o Dao de um imperador imortal, nem ninguém transcenderia. Su Shen sorriu. Eu nunca pensei que um pequeno experimento do destino naquela época criaria todos vocês. Isso mesmo. O primeiro imperador imortal, que foi a calamidade, foi meramente um experimento do destino, mas o experimento teve sucesso. Posteriormente, em incontáveis experimentos, um total de outros 4 imperadores imortais nasceram. Eles perceberam sua própria existência, então juntos despedaçaram o destino. Mas o destino não se extingue. Eles sempre estiveram procurando pelo destino, temendo o ressurgimento dele e também querendo substituí-lo. Su Shen suspirou suavemente. Talvez este seja também apenas mais um experimento do destino. Enfrentando 5 existências do mesmo nível, Su Shen não mostrou pânico algum. Ele riu alto, sua voz clara e ressonante. Hoje é o dia de remodelar o destino e esculpir os 6 caminhos da reencarnação.
eu farei uso de todos vocês. Nem a calamidade, o deus principal, o senhor imortal ou os outros imperadores imortais tiveram tempo de reagir. Su Shen atacou diretamente. A calamidade foi a primeira a sofrer. Em apenas um encontro, foi refinada por Su Shen em um halo de luz caótico. Esta visão aterrorizou os outros 4 imperadores imortais. Surpresos? Su Shen sorriu. Tudo isso é graças à existência de vocês, que permitiu ao destino ver uma possibilidade de avanço adicional. Então eu vim a existir. Agora eu sou o destino, porém também transcendo a existência do destino. O método de vocês de fazer a subtração para alcançar o vazio busca a transcendência para se libertar do controle do destino, enquanto o método do destino de fazer a subtração para alcançar o vazio é transcender o próprio destino. O Su Shen de agora, em vez de ser chamado de destino, deveria ser chamado de uma existência que transcendeu o destino e entrou em um reino desconhecido, superando até o conceito definido de um imperador imortal. Desconsiderando as objeções dos outros 4 imperadores imortais, Su Shen facilmente os refinou, tornando os componentes indispensáveis. Hoje eu remodelarei os miríades de céus. Toda não existência se tornará existência, e todos os seres vivos terão significado em sua existência. Começando pelos mortais, sejam pássaros e feras, plantas ou qualquer ser vivo existente, todos poderão cultivar e buscar reinos mais elevados, sem limite superior. Imortais não são inalcançáveis, reis imortais não são inalcançáveis e imperadores imortais também não são. O caminho do cultivo não tem limite superior, não é predeterminado pelo nascimento. Todos os seres vivos no céu e na terra, após a morte, terão a qualificação para a reencarnação e o renascimento. Sua aptidão, capacidade de compreensão e histórico familiar podem ser resetados. Aqueles que cultivarem boas ações após a reencarnação poderão ter aptidão extraordinária, excelente capacidade de compreensão ou histórico familiar distinto. Aqueles que cultivarem mais ações após a reencarnação poderão se tornar insetos ou feras selvagens, pagando por seus pecados. Todos os seres vivos, do nada ao algo. Assim que sua voz caiu, algo no vazio pareceu se despedaçar, aparecendo gradualmente. Su Shen estendeu a mão e agarrou as essências transformadas dos 5 imperadores imortais. Parece que ainda resta uma coisa a fazer. Su Shen sorriu levemente. Como ele não iria ver o mundo magnífico que acabará de remodelar? Felizmente ele havia guardado um trunfo. Su Shen abriu a palma da mão e dentro dela, um jovem belo e valente repousava silenciosamente. Além de sua aparência, o jovem era bastante comum, uma pessoa comum um pouco mais bonita. Su Shen pessoalmente fabricou um caixão para o jovem. Ele colocou o jovem lá dentro, então o empurrou suavemente e o caixão, carregando o jovem, derivou em direção ao novo mundo. Agora minha missão está completa. Su Shen sorriu. Doravante haveria incontáveis possibilidades. Ele mesmo não sabia o que o novo mundo se tornaria. Capítulo 509. Após a passagem de um número desconhecido de anos. Em uma pequena colina. Meu Deus! Eles realmente querem que esta senhorita se case com um homem feio que parece um sapo cururu gigante. A jovem caminhava chutando o mato e as pedras à beira da estrada, dando até um chute em um coelho selvagem que passava. Ao ver um sapo pular, ela pisou nele. Disse convencida. Ainda bem que esta senhorita é esperta. Arrumei minhas malas e fugi no meio da noite. Família Liu maldita, esta senhorita vai percorrer o mundo marcial. Não vou entrar no jogo de vocês. Se quiserem casar, casem-se vocês mesmos. Funfunf. A jovem caminhou e quando se cansou, sentou-se à beira de um riacho, observando seu reflexo na água. Quanto mais olhava, mais gostava. Tornava-se cada vez mais narcisista. Esta senhorita é tão linda com um rosto como uma flor e a lua, eclipsando a lua e envergonhando as flores, capaz de derrubar reinos. Não tem como eu me casar com um sapo cururu gigante. Aquele velho maldito, ele nem sequer sabe como encontrar um homem bonito para esta senhorita. A jovem apoiou o queixo nas mãos com as bochechas infladas, emburrada. De repente, no reflexo do riacho, viu algo riscando o céu. Ela olhou rapidamente para cima. É uma estrela cadente. Minha mãe me disse que se você fizer um desejo sincero a uma estrela cadente, seu desejo se tornará realidade. A jovem juntou as mãos, fechou os olhos e foi totalmente devota. Ó Pai Celestial, por favor, conceda-me um companheiro perfeito, de preferência um bem bonito. A jovem abriu os olhos, sentindo-se satisfeita. Ela olhou para o céu. Caramba! A jovem saiu correndo. A estrela cadente no céu, sem desviar, estava caindo diretamente em sua direção. Pai Celestial, esta senhorita só queria um companheiro. Esta senhorita ainda não quer reencarnar. A jovem estava à beira das lágrimas. Se fosse atingida pela estrela cadente, não ficaria cheia de hematomas pelo corpo todo? Talvez nem sobrasse tanto assim. A jovem descobriu que não importava o quanto corresse, a estrela cadente parecia fixada nela. Em desespero, ela cobriu os olhos. Pai Celestial, esta senhorita nunca mais ousará. Por um longo tempo não houve movimento. A jovem abriu cautelosamente uma fresta entre os dedos. Pelo vão, viu um caixão de bronze suspenso diante dela. O que é essa coisa? A jovem estava intrigada. A tampa de um caixão caindo do céu. Qual todo-poderoso do reino superior era tão mal educado? No entanto, a jovem logo se animou. Se isso realmente fosse algo que um todo-poderoso do reino superior deixou cair, até um pouco de lixo lá dentro seria suficiente para ela usar. Sem falar que se esse caixão pudesse ser desmontado e vendido, renderia uma boa quantia para a viagem. Justo quando a jovem estava prestes a abrir o caixão, a tampa, que estava repousando silenciosamente no reino do vazio, subitamente explodiu. Caramba! A jovem olhou perplexa. O caixão explodiu? Ela não tinha feito nada. Cough, cough. Uma crise de tosse veio de dentro do caixão. Tem um fantasma. Senhor fantasma, a carne desta senhorita é seca e dura e não é nada saborosa. Pode, por favor, não comer esta senhorita? A jovem assustou-se com a agitação repentina. Tremia de medo. Eu não sou um fantasma, sou um humano. Uma voz suave veio de dentro do caixão. Logo depois, a jovem abriu os olhos e olhou. Uma cabeça emergiu do caixão e sorriu para ela. Com essa visão, os olhos da jovem se arregalaram. Meu Deus, minha mãe realmente não mentiu para mim. Um homem bonito realmente caiu do céu. O jovem no caixão era belo e elegante. Cada centímetro dele parecia esculpido pelas mãos engenhosas do Dao, reunindo as coisas mais belas do mundo. Su Shen.
Um grande sonho de 1000 outonos. Em que ano estamos hoje? A jovem inclinou a cabeça e disse: o que isso significa? Su-Shen revirou os olhos para a jovem. Estou te perguntando, que ano é agora? A jovem subitamente compreendeu. Agora é o ano 666 do Reino do Vento Celestial. Su-Shen piscou. Então é assim. Parece que meu destino é bastante confiável. Su-Shen olhou para a jovem. Garotinha, qual é o seu nome? Os olhos da jovem brilharam e ela deixou escapar. Liu Shui. Você é do Reino Imortal? Como é o Reino Imortal? O que você acha de mim? Posso me tornar sua discípula? Você vai me ensinar artes marciais inigualáveis? Liu Shui piscou os olhos. Ela se lembrava de que era assim que estava escrito nos livros de histórias. Su-Shen saiu de seu transe, olhou para a jovem diante dele e sorriu, balançando a cabeça. Liu Shui ficou um pouco decepcionada. Com certeza, os livros de histórias eram todos mentiras. Eu não vou te aceitar como discípula. Você não precisa de um marido? O Pai Celestial me enviou. Então, Su-Shen olhou para o rosto de Liu Shui e disse com um sorriso. Você agora é minha esposa, de Su-Shen. O rostinho de Liu Shui ficou carmesim. Ela baixou a cabeça, parecendo tímida. Minha mãe estava certa, afinal, fazer um desejo realmente funciona. O marido, um imortal, realmente caiu do céu. Devo concordar, ou devo concordar, ou devo concordar. Liu Shui ainda queria gradualmente se tornar uma discípula imortal para então avançar progressivamente. Neste mundo, o Dao marcial ainda florescia. Havia indivíduos poderosos que criaram um reino imortal, convidando todos os poderosos do Dao marcial para a ascensão. Soldados imortais, generais imortais, reis imortais, todo tipo de coisa. O antigo Dao marcial havia sido substituído pelo novo Dao marcial. Quem é o mais forte no reino imortal agora? Esse seria naturalmente o imperador imortal, o imperador de todos os imortais. Ao ouvir isso, Su-Shen sorriu levemente. Então vamos estabelecer uma pequena meta primeiro. A nova lenda começa derrotando o imperador imortal. A maré da era continuou a avançar. Algumas pessoas foram além do imperador imortal, criando o reino divino, com novos reinos do Dao marcial. Novamente, sob os esforços contínuos de incontáveis prodígios. O reino final do reino divino, o imperador Deus, não foi o fim. Com a emergência do reino do caos, e então o reino da energia primordial, o reino da origem. As lendas continuaram a se desenrolar uma após a outra. Fim. Capítulo extra. Capítulo de Su Shuehe. Shuehe, por que você está chorando? Um homem de verdade não derrama lágrimas facilmente. Como ousa aquele pivete da família He, que nem sequer cresceu todos os pelos ainda, intimidar o irmão mais novo do meu Su-Shen? Venha comigo, vamos dar uma surra nele. Se você for injustiçado, revide com seus punhos. Shuehe, lembre-se disto. Apenas se você for mais implacável que os outros, eles não ousarão te intimidar. Este mundo está destinado a ser governado pela força. Meu nome é Su Shuehe. Naquele ano, eu tinha 7 anos. Su Shuehe olhou para o jovem que era apenas meia cabeça mais alto que ele. Ele instintivamente seguiu o jovem. Irmão Shen, o que vamos fazer agora? Su Shuehe fez essa pergunta. Claro que vamos encontrar aquele garoto Heian e dar uma boa surra nele. Su Shuehe assustou-se com as palavras e sussurrou. Irmão Shen, se você bater em Heian, o pai com certeza vai te punir. O jovem ergueu uma sobrancelha. Que tipo de lógica é essa? Aquele garoto da família He deu o primeiro passo. Isso significa que o irmão mais novo do meu Su-Shen é intimidado e eu ainda tenho que me curvar para a família He deles? Su Shuehe assentiu sem entender. Ele pensou consigo mesmo. Se fosse ele, com certeza seria punido pelo pai. O pai era muito menos próximo dele do que de seu irmão mais velho. Pelo mesmo motivo, se seu irmão mais velho se saísse bem, seria elogiado. Se ele se saísse mal ou cometesse um erro, não receberia punição. Mas para ele, mesmo que fizesse a mesma coisa perfeitamente, uma única palavra de elogio era um luxo. Mais tarde, Su Shuehe soube que tudo isso era porque ele era filho de uma concubina, enquanto Su-Shen era o filho legítimo, destinado a herdar do pai e tornar-se o patriarca da família Su. O resultado foi como Su Shuehe esperava. Quando Su Nan soube que Su-Shen e Su Shuehe haviam batido no jovem mestre da família He, ele imediatamente deu um tapa em Su Shuehe sem dizer uma palavra. Su Shuehe sentiu uma dor ardente no rosto, 1000 vezes pior que a dor que Heian havia infligido. Su Shuehe suprimiu o desejo de chorar, com os olhos vermelhos enquanto olhava para o jovem diante dele que também era seu pai. Até que uma mulher e um jovem se puseram à frente dele. Su Shuehe ficou confinado por um mês. Durante esse tempo apenas servos traziam comida para ele, e as refeições eram lamentavelmente escassas, apenas arroz branco simples e sem graça. Um mês depois, Su Shuehe soube que seu irmão mais velho, Su-Shen, não havia recebido nenhuma punição. Ele sentiu que isso era muito injusto. Sua mãe disse, Shuehe, fui eu quem te prejudiquei. É por causa das minhas origens humildes que não pude lutar por uma vida melhor para você. Su Shuehe balançou a cabeça. Desde a infância, ele fora inferior ao seu irmão mais velho. Neste mundo onde a força reina suprema, seu talento não era tão bom quanto o de seu irmão Su-Shen, então ele naturalmente não era favorecido. Um mês depois, quando Su Shuehe viu Su-Shen novamente, viu que embora Su-Shen tivesse emagrecido um pouco, seus olhos estavam afiados como sempre. Irmão mais velho, você se tornou um artista marcial? Su-Shen assentiu. Su Shuehe não viu felicidade ou alegria no rosto de Su-Shen, mas sim mais decepção. Su Shuehe não entendia porque seu irmão mais velho, que era claramente um dos gênios mais rápidos na história da família sua, se tornar um artista marcial, ainda estaria tão decepcionado. Quão bom seria se ele também tivesse tal talento. Mais tarde, ele aprendeu. Este mundo tem tantos gênios quanto existem estrelas. E a pessoa que ele invejava e queria se tornar seu irmão mais velho, Su-Shen, também olhava para aquelas estrelas, mas o olhar de Su-Shen estava sempre naquelas estrelas, enquanto o olhar dele estava em Su-Shen. Mais tarde, ele também se tornou um artista marcial. Mesmo que sua velocidade de cultivo fosse excepcional entre seus pares, a atenção da família Su estava toda em Su-Shen.
Os anciãos da família e o pai acreditavam que Su Shen levaria a família Su a outro patamar. Neste ano, ele tinha 16 e Su Shen 18. Seu cultivo era inferior apenas ao de Su Shen entre a geração mais jovem da família Su. Isso também mudou a opinião de seu pai, geralmente rigoroso, e dos anciãos da família que o haviam desprezado. Os recursos de cultivo da família também começaram a pender para o seu lado. Com nós, irmãos, trabalhando juntos, certamente levaremos a família a novos patamares. O jovem sorriu, e Su Shuer estendeu a mão para recusar os recursos de cultivo que o jovem oferecia. Irmão Shen, agora eu tenho os recursos de cultivo que a família me dá todos os meses. Não posso continuar usando seus recursos. Su Shuer também achava que isso era bom. O irmão mais velho Su Shen era o patriarca da família Su, e ele ajudaria Su Shen de todo o coração, irmãos trabalhando juntos. Isto é, se aquele incidente não tivesse ocorrido. O quê? A família Li quer romper o noivado? A expressão de Su Shuer mudou drasticamente. Ele se lembrou de que ontem Su Shen quase sofrerá um desvio de que quando falhou em avançar para o reino da convergência de espírito. Isso deve estar relacionado àquele incidente. Estar noivo e depois ter o compromisso rompido não é algo honroso para nenhuma família. O irmão mais velho ainda é o gênio número 1 da família Su, e isso é uma humilhação absolutamente descarada. Su Shuer foi rapidamente informar Su Shen dessa má notícia. Ele originalmente pensou que seu irmão ficaria furioso com isso, mas em vez disso viu seu irmão, que estava seriamente ferido e deitado pálido na cama, subitamente cair na gargalhada, dando um salto de carpa para pular da cama, com o rosto pálido corando com uma súbita explosão de vitalidade. Shuer, o destino está comigo. O destino está comigo. Depois de hoje a família Su alcançará outro patamar em minhas mãos. Até lá, o que será da seita das ondas celestiais, o que será do reino do vento celestial, não serão dignos de nota. Su Shuer. Olhando para Su Shen, que estava tão animado que chegava a ser incoerente, Su Shuer sentiu que o irmão de hoje era um pouco diferente de antes. E então, Su Shuer descobriu que Su Shen parecia estar procurando por algo todos os dias, até mobilizando as forças da família e gastando uma grande quantidade de recursos financeiros e materiais, mas não encontrou nada. Essa conduta completamente diferente começou a causar ressentimento dentro do clã. Talvez, desde que a família Li rompeu o noivado, a família tivesse mudado. Su Shuer descobriu que tanto o pai quanto os anciãos da família o tratavam cada vez mais gentilmente. Parecia que em algum momento, certas coisas estavam ao seu alcance. A ambição foi nutrida em seu coração, mas por enquanto, ele ainda conseguia contê-la. Irmão Shen deve ter algo muito importante acontecendo. Su Shuer pensou consigo mesmo, mas o que se seguiu foi uma notícia terrível. Doutor, o que aconteceu com minha mãe? Su Shuer perguntou ansioso. O doutor balançou a cabeça e suspirou suavemente. Segundo o jovem mestre, por favor. Ele não continuou falando. Su Shuer sentiu como se tivesse sido atingido por um raio, seus ouvidos quase surdos, seus lábios pálidos. Impossível, deve haver outro jeito. Por favor, doutor, salve a vida da minha mãe. O doutor à sua frente ponderou por um momento e disse, sou um discípulo externo do Vale do Rei da Medicina. Embora eu não tenha muita habilidade, eu sei que existe uma pílula medicinal que pode salvar a vida da sua mãe. Su Shuer, como se agarrasse sua última esperança, recebeu a resposta. Pílula de lótus da neve de 1000 anos. E a pílula de lótus da neve de 1000 anos era a pílula medicinal de salvamento da família Su, incrivelmente valiosa. Su Shuer, você quer pegar a pílula de lótus da neve de 1000 anos para salvar sua mãe? Você sabe o quão preciosa é a pílula de lótus da neve de 1000 anos? Pode esquecer. Bang. Uma aura aterrorizante empurrou Su Shuer diretamente para fora. O rosto de Su Shuer estava cinzento. A pílula de lótus da neve de 1000 anos era um tesouro que a família usava para manter seu legado, para proteger a família Su de um fim inesperado. E a mãe de Su Shuer era apenas uma serva na família Su. Como a família Su poderia usar uma pílula dessas em uma serva? Segundo o jovem mestre, na verdade existe outra maneira de obter a pílula de lótus da neve de 1000 anos. O ancião de confiança de Su Shuer inclinou-se e sussurrou. Contanto que você, segundo o jovem mestre, se torne o único herdeiro da família Su. Você naturalmente terá uma maneira de mobilizar uma pílula de lótus da neve de 1000 anos. O rosto de Su Shuer mostrou hesitação, então ele disse, impossível, eu não vou prejudicar a vida do meu irmão mais velho. O ancião de confiança sorriu. O segundo jovem mestre não precisa se preocupar, nós naturalmente também não prejudicaremos a vida do primeiro jovem mestre. O segundo jovem mestre também sabe que o primeiro jovem mestre estava noivo recentemente e teve o compromisso rompido pela família Li. Aquela Li Qingji é uma discípula interna da seita das ondas celestiais, e incontáveis forças querem bajulá-la usando nossa família Su. Se o segundo jovem mestre lutar pela posição de herdeiro, isso também estará salvando nossa família Su. Não dificultaremos as coisas para o primeiro jovem mestre, apenas precisamos que ele deixe a família. Dessa forma, podemos preservar a família, preservar a vida do primeiro jovem mestre e também preservar a vida da sua mãe. Não é matar 3 pássaros com uma cajadada só? Su Shuer hesitou por um tempo, mas acabou concordando. Rumores espalharam-se dentro da família de que o primeiro jovem mestre da família Su enlouquecera desde que a família Li rompeu o noivado. Su Shen também não havia avançado para o reino da convergência de espírito. Desde sua última falha no avanço e o desvio de Qi, ele ainda estava recuperando seus meridianos, e a maioria de seus pensamentos estava no caminho de encontrar seu dedo dourado. Mas a família Su não sabia de nada disso. Eles apenas sabiam que Su Shuer avançara para o reino da convergência de espírito, e o patriarca da família anunciou Su Shuer como jovem patriarca da família Su. Su Shuer, eu te tratei bem, porque você faria isso. Su Shuer olhou para o jovem cujos lábios estavam pálidos de raiva, e ouviu seu questionamento severo. Ele instintivamente deu um passo atrás, mas... Irmão Shen, sinto muito. A luta pelo herdeiro sempre foi assim. Agora eu sou o sucessor da família. Sunan fechou os olhos e suspirou suavemente. Su Shen, Shuer é mais adequado para ser o sucessor da família Su. Desista. Hehehehe. Su Shen desdenhou. Então é assim, então é assim. Sucessor da família Su? Eu não me importo com isso. Mesmo que eu deixe a família Su, sempre haverá um lugar para mim no mundo. Eu apenas espero que vocês não se arrependam. Su Shen não levou nada. Ele desapareceu da vista de todos na família Su, e não houve notícias dele por muitos anos, nem ele jamais retornou.
Su Xuerre conseguiu o que queria, tornando-se o único sucessor da família Su. Ao ameaçar destruir seus meridianos, ele obteve a pílula de lótus da neve de 1000 anos. Após a morte de Sunan, ele tornou-se o patriarca da família Su, assumindo o controle. Mais tarde, ele ouviu o nome Su Shen. Naquele dia, ele largou tudo e foi para um lugar chamado Cidade de Chongguan. Eventos passados surgiram como uma inundação. Por tantos anos, ele nunca havia se libertado da culpa em seu coração. Havia muitas coisas, muitos mal-entendidos, que ele queria resolver pessoalmente. Ele chegou à cidade de Chongguan. Havia também uma família Su aqui. Ele também viu um homem de meia-idade com o rosto castigado pelo tempo, que ainda se parecia vagamente com o jovem que ele fora um dia. Aqui, aquele homem tinha uma família, tinha irmãos. Su Xuerre tinha muitas coisas que queria dizer, mas no fim, não disse nada. Talvez, este seja o novo lar dele. Mesmo que eu contasse todas essas coisas e ele voltasse para a família, o que aconteceria então? Su Xuerre acabou indo embora. Desde aquele dia, ele nunca mais viu Su Shen. A vez seguinte, foi quando ouviu as notícias da destruição da família Su da cidade de Chongguan. Naquele dia, ele ficou em transe, olhando constantemente pela janela. O velho ancestral de sua família Su tinha pouco tempo restante e não podia deixar a família. Ele era, afinal, o patriarca da família Su. Tudo o que podia fazer era proteger a linhagem restante do irmão Shen a todo custo. Então, outros 30 anos se passaram. Uma pessoa misteriosa o encontrou, dizendo que precisavam de sua ajuda para destruir a família Shu e recuperar um item. Quando a pessoa misteriosa exibiu o cultivo do reino do padrão espiritual, Su Xuerre não hesitou nem um pouco, concordando imediatamente de todo o coração. Houve vozes dissidentes dentro da família Su, mas ele a suprimiu com mão de ferro. Ele não sabia se essa decisão era certa ou errada, mas ele era o patriarca da família Su e também um irmão mais novo. Felizmente, ele apostou corretamente. A pessoa misteriosa destruiu a família Shu, levando apenas um item deles. Os recursos da família Shu permaneceram intocados, e todos esses recursos beneficiaram sua família Su, muitos anos depois. Pai, por que você deixou Su Lin tornar-se o patriarca da família Su? Olhando para aqueles olhos intrigados, Su Xuerre sorriu, e o Bai. Isso é o que nossa linhagem deve ser pago. Ele deu os recursos de cultivo deixados pela família Shu para Su Lin, e Su Lin era descendente do irmão Shen. Tão excelente quanto o irmão Shen, ele avançou com sucesso para o reino do padrão espiritual e tornou-se o patriarca da família Su. Agora ele finalmente podia descansar. Su Xuerre fechou lentamente os olhos. Vagamente viu um jovem familiar sorrindo levemente para ele. Su Xuerre abriu a boca. Irmão Shen, você ainda se ressente de mim? O jovem balançou a cabeça. Xuerre, do que você está falando? Somos irmãos. Como eu poderia te culpar? Você se saiu muito bem. Su Xuerre sorriu. Lágrimas escorreram pelo seu rosto. Capítulo Extra. Nangonmen, botões de neve no Palácio da Alegria Eterna. Mestra. A menina inclinou a cabeça com curiosidade, puxando a manga da mulher de vestes verdes. Mestra, o que exatamente é o amor? A mulher à frente diminuiu o passo, olhou para a menina inocente e de repente sorriu radiante. Amor, nem eu sei direito. Mas quando alguém não sai da sua cabeça, isso provavelmente é amor. A menina assentiu, entendendo apenas metade. Então, se Menher pensa na mestra todos os dias, isso é amor? A mulher de verde. Ela contemplou a criança ingênua e riu baixo. O que você sente por mim não é amor, é o nosso laço. O amor é algo que acontece entre você e um homem. A menina ficou intrigada. Então, mestra, o que é um laço? A mulher de verde. Ela parou e segurou o espeto de frutas caramelizadas meio comido na frente da menina. Os olhos da criança brilharam e ela deu uma mordida certeira. Finalmente um pouco de paz. Meu nome é Nangonmen. Entrei na seita das ondas celestiais ainda criança e fui aceita como discípula pessoal pela minha mestra, Li Qingji. Aos 5 anos comecei o treinamento marcial. Aos 12 entrei no reino da convergência de espírito. Aos 21 alcancei o ápice do 9º nível. Meu cultivo sempre foi fluido, sendo aclamada como a maior gênia da geração jovem da seita das ondas celestiais. Enviada para representar a seita no torneio de prodígios da capital do reino do vento celestial, que ocorre a cada década. Menher, o reino do vento celestial é vasto e abriga gênios à sua altura. Nesta jornada, coloque sua segurança acima de tudo. Li Qingji olhou para a garota de roxo, vendo nela a jovem espirituosa que ela mesma já fora um dia, e a aconselhou com seriedade. Nangonmen assentiu. Mestra, não vou decepcionar a senhora nem meus professores. Conquistarei uma boa classificação para a seita. Li Qingji. Observando as costas de Nangonmen enquanto ela partia, ela sorriu, profundamente gratificada. Assim, Nangonmen seguiu para a capital do reino do vento celestial com os anciãos e discípulos da seita das ondas celestiais. Prodígios de todos os cantos se reuniram na capital. Um após o outro, os discípulos da seita das ondas celestiais foram derrotados. Nangonmen, porém, venceu oponente após oponente até chegar ao top 10 do caminho marcial. Irmã Sênior Nangon, seu próximo oponente é aquele Jian Shen. Ele não é apenas bonito, é também um discípulo de elite da Academia Marcial das Nuvens Espirituais e um dos favoritos ao topo. Nangonmen virou o rosto para olhar a irmã Júnior que segurava as bochechas, encantada. Percebendo o olhar, a Júnior acrescentou rápido, mas esse Jian Shen não tem como te vencer, Sênior. Ele está apenas no 6º nível do reino da convergência de espírito, enquanto você está no ápice. Não tem como você perder. Nangonmen desviou o olhar, sua mão apertou inconscientemente a bainha da espada. Ela, Nangonmen, absolutamente não perderia. Próxima luta. Nangonmen da seita das ondas celestiais contra Jian Shen da Academia Marcial das Nuvens Espirituais. Nangonmen saltou para o palco. Diante dela estava um jovem alto e vigoroso, cabelo preso no alto, sobrancelhas marcantes como traços de nanquim. Uma boa impressão imediata, mas agora eram rivais.
O jovem respirou fundo, lança longa em punho, postura imponente como uma montanha. Contudo, Nangonmen sentiu que ao ouvir que ela vinha da seita das ondas celestiais, o olhar casual dele sumiu, substituído por determinação e convicção. Embora ele parecesse diferente, ela não deu importância. Ela não poderia perder. Uma bela ideia, porém, no momento em que trocaram os primeiros golpes, ela percebeu o erro. Embora o cultivo dele fosse menor, ele lutava como uma fera que não dava a mínima para a própria vida, um louco, um lunático que desafiava a morte. Ela sempre treinara dentro da seita das ondas celestiais. Mesmo quando fazia justiça, vencia rápido devido ao cultivo superior, onde ela já vira tamanho abandono inconsequente. Um completo desesperado. Instintivamente ela recuou um passo, o terror brotando em seu coração, terror da morte. Aquilo não era uma competição, era um massacre de vida ou morte. Aquele único passo deixou uma abertura. Aproveitando-a, o jovem sorriu, o rosto manchado de sangue parecendo diabólico. Senhorita Nangon, você perdeu. Nangonmen perdeu. Ela desceu da plataforma enquanto o jovem caía de joelhos exausto, apoiado na lança, ainda sorrindo. Irmã Sênior Nangon, você se machucou? Sênior, esse Jian Shen é desprezível, tratando um torneio como tentativa de assassinato. Os juízes só ficaram olhando, é um bullying descarado. Os discípulos ao redor não paravam de falar, mas a conversa logo cessou quando o ancião acompanhante chegou ao lado de Nangonmen. Nangonmen, você sabe onde perdeu esta luta? Um discípulo tentou falar, mas foi silenciado pelo olhar do ancião. O ancião disse, o caminho marcial nunca é mera encenação. Ele é forjado repetidamente em provações de vida ou morte. A anciã Li Qingji a protegeu demais. Por isso você temeu a morte e falhou. Você não perdeu para Jian Shen, perdeu para si mesma. Sua derrota foi merecida. No cultivo você supera Jian Shen, mas no coração do caminho marcial, você está muito atrás dele. Após um momento, Nangonmen respondeu, Ancião Song, esta discípula entende. Eu derrotarei Jian Shen e provarei meu valor. Ancião Song. Após sua derrota, boatos correram à capital. Irmã Sênior, estão dizendo que o Jian Shen fez você chorar. É tudo calúnia. Você com certeza não chorou. Nangonmen, calha a boca. A garota cobriu a boca às pressas enquanto Nangonmen agarrava a espada longa do suporte e saía furiosa. Irmã Sênior, onde você vai? Nangonmen respondeu de longe, acertar as contas. Ela não aceita a derrota tão fácil. 2 horas depois, a garota viu Nangonmen novamente. 2 rastros de lágrimas marcavam seu rosto pálido, uma visão de dar pena. A garota pensou, já era, o boato acaba de virar verdade. O torneio marcial da década terminou. Nangonmen voltou para a seita. Por alguma razão, a figura do jovem que a derrotara 2 vezes não saía de sua cabeça. Ela estava totalmente distraída. Li Qingji, claro, percebeu o estado da discípula e ficou pensativa. 3 anos depois, Nangonmen ainda assim alcançou o reino do padrão espiritual. Ao sair da reclusão, Irmã Sênior Nangon. Irmã Júnior, você ainda se lembra daquele cafajeste do Jian Shen? O corpo delicado de Nangonmen tremeu. Ela respondeu com indiferença. O que tem ele? Os olhos da Júnior brilharam. Jian Shen vai se casar. A notícia causou um alvoroço no reino do vento celestial, e muitas grandes potências receberam convites. Nangonmen virou as costas e partiu. Deixou a seita das ondas celestiais num piscar de olhos. Em um canto remoto da cidade do vento do norte, Nangonmen olhou para o jovem caído no chão, fingindo-se de morto. Embora o tivesse derrotado, não sentia alegria alguma. Vendo o imóvel, ela tirou um frasco de pílulas de cura de 3º grau e jogou no chão. Com a espada na mão, escreveu apressadamente 2 palavras no solo e se retirou. Em vez de voltar para a seita, ela vagou pelas ruas movimentadas, a imagem dele ainda em sua mente. Seu coração doía muito. Isso deve ser o que a mestra chamou de amor. Na noite do casamento de Jian Shen, Nangonmen ficou no topo do restaurante mais alto da cidade e observou de longe até que Jian Shen olhou para trás. Só então ela partiu. Ela disse a si mesma, este resultado na verdade não é ruim. O homem que ela amava já amava outra pessoa. Ela jurou esquecê-lo e focar no cultivo. Mas a palavra amor é fácil de aprender e tão difícil de largar. Nangonmen voltou para a seita das ondas celestiais. Sênior, o cultivo de Jian Shen atingiu o reino do padrão espiritual, igual ao seu. Sênior, Jian Shen entrou para o exército. Sênior, ele ganhou o favor do general Lin e virou seu braço direito. Sênior, por que você não vai ver o Jian Shen? Não há necessidade. Sênior, o general Lin morreu em batalha e Jian Shen está sob prisão domiciliar. Sênior, notícias terríveis. A dinastia das Ondas Azuis atacou de novo e o exército Xuanyuan foi aniquilado. Ouvindo o relatório da Júnior, Nangonmen franziu as sobrancelhas. Júnior Zhao, por que você continua me trazendo notícias de Jian Shen? A mulher, já com fios brancos nas têmporas, respondeu humildemente. Sênior, foi a senhora que me disse para acompanhar a situação dele e reportar o tempo todo. Nangonmen ponderou e levantou-se calmamente. Com o exército Xuanyuan dizimado, o reino do vento celestial pedirá reforços às seitas. Eu representarei a ondas celestiais nesta viagem. A Júnior Zhao se assustou. Desde o incidente do general Lin, sua sênior vivia como uma eremita. Como esperado, a sênior é uma mentirosa, diz que não se importa, mas ainda está tão preocupada com aquele cafajeste. Aos olhos da Júnior, o outrora famoso louco marcial agora era apenas alguém medíocre, superado por tantos outros. Mesmo assim, Nangonmen partiu. Enquanto a maioria das escolas enviava apenas reforços simbólicos, a seita das ondas celestiais enviou uma anciã poderosa, a gênia centenária. A fada Nangon que estava prestes a avançar para o reino da alma espiritual, assombrando a todos. Fada Nangon, fique tranquila, ajudaremos a encontrar quem você procura, prometeu o general do exército da Tartaruga Negra. Contudo, Nangonmen percebeu que o exército escondia algo. Nangonmen, você sabe o que está fazendo? Suas ações alertarão o inimigo e arruinarão o plano do general Yu. É apenas uma cidade. Se o plano vencer, quantas vidas serão poupadas? Nangonmen olhou friamente para os soldados. Percebeu que eles sabiam do paradeiro de Jian Shen, mas nunca pretenderam ajudar. Se vocês não vão, eu vou.
Se barrar em meu caminho, minha espada não terá misericórdia. Ela disparou para o norte em direção a uma cidade solitária. Mais rápido, preciso ser mais rápido. Jian Shen, seu bastardo, você não pode morrer. Nan Gongmei admitiu. 100 anos se passaram, mas o tempo não curou nada. A preocupação contida explodiu como uma represa rompida. O general Yu, observando a partir, suspirou. A palavra amor confunde a tantos. Nan Gongmei não pode morrer pelas mãos do nosso exército, ou nunca daremos conta à seita das ondas celestiais. Felizmente, a armadilha está pronta. A vitória já foi decidida. Jian Shen, seu bastardo. Nan Gongmei sentiu o homem em seus braços esfriar. Reforços. Ela estremeceu quando o último suspiro o deixou. Matrizes de morte e especialistas fecharam o cerco. Sua espada se estilhaçou, uma chuva de sangue se seguiu. Jian Shen, eu Nan Gongmei, amo você. Se houver uma próxima vida, eu te encontrarei antes de qualquer outra pessoa. Capítulo Extra, Senhor da Vida e da Morte. De onde eu venho? E onde estou? Um par de olhos se abriu lentamente, ainda velados em uma névoa fina, refletindo a luz do céu com confusão. A mulher estendeu a mão para a luz. Memórias fragmentadas surgiram. Ela só lembrava que vinha de um lugar muito distante. Sua existência tinha apenas um sentido: acabar com a calamidade. Calamidade? O que era aquilo? Ela não sabia. Descobriu, porém, que possuía vitalidade infinita. Enquanto outros mudavam, envelheciam e morriam, seu cabelo preto permanecia o mesmo. 10 anos, 10.000 anos. Sem a menor mudança. Viu civilizações caírem. O mundo havia como uma antiga imortal que governava a vida e a morte. Sem nome, chamavam-na de Senhor da Vida e da Morte, uma deidade tão poderosa que nem os seres mais fortes dos céus alcançavam seus passos. Na verdade, ela teve muitos nomes, mas todos foram enterrados pelo tempo. Com o tempo, as memórias ficaram claras. Ela não pertencia àquele lugar, vinha de outro que não existia mais. Carregava as memórias e convicções de inúmeros especialistas, em uma solidão eterna. Ela começou a nutrir os seres dos céus. Em suas memórias, os imortais falharam contra a calamidade. Sozinha, ela não bastava. Já invencível, ela dominou as origens e permitiu que seres comuns ascendessem a reis imortais sob sua tutela. Uma grande guerra eclodiu contra deuses e demônios inatos. Após ela abater 3 deles sem esforço, todos se submeteram. Sob sua liderança, o caminho imortal floresceu. Esse brilho atraiu a calamidade. Um desastre terrível varreu o espaço-tempo. Incontáveis as séculas surgiram. Ela não entrou em pânico, esperara eras por isso. Você é a mais forte deste mundo? Perguntou uma figura massiva, o senhor da quarta calamidade. Em suas memórias, ele fora um dos culpados pela destruição de outro céu. Então você é um remanescente de outro mundo, disse ele interessado. Vou acabar com todos vocês hoje. Ela estava na vanguarda, o torrente do tempo sob seus pés. 2 quase imperadores imortais a acompanhavam. Ela respondeu friamente, exatamente o que eu pretendia. Naquela guerra, ela exibiu um poder que aterrorizou a todos. Eliminada a ameaça imediata, ela sabia que não bastava. Enquanto a calamidade existisse, eles voltariam. Cuide-se, companheira de Dao, disseram os 2 aliados feridos. Ela sentiu, caminhando em direção ao torrente superior. A batalha final era sua missão. Talvez ela perecesse, mas sentia apenas antecipação. Ela caminhou sozinha, o tempo passou, as notícias dela sumiram. Após um clarão branco, os céus não desapareceram. Uma roda quebrada, nutrindo o poder da vida e da morte, flutuou de onde ela partirá. Segredo escondido 1, uma centelha inextinguível queimava no vazio. Eras depois, uma consciência nasceu. A calamidade, está prestes a voltar? Agora seu nome era Gong Ling. Segredo escondido 2, o senhor da vida e da morte sentiu um karma familiar. Talvez haja uma variável diferente. Segredo escondido 3, naquela guerra, eles falharam em parar a calamidade. Mas seu poder era tal que nem a calamidade apagava seus rastros. Desta vez, seu nome era Ling Xian. O sujeito diante dela era familiar, a aura de um velho amigo. Ela ficou gratificada por ele ainda existir, mas... Minha querida discípula, quanto tempo! E senhor da vida e da morte, ela não deveria ter ajudado esse cara lá atrás. Segredo escondido 4. Uma menina de Maria Chiquinhas olhou curiosa para o jovem bonito e alto. O jovem falou calmamente. Quanto tempo, minha querida discípula! Neste novo mundo, rastros de velhos amigos emergiam um após o outro. Capítulo Extra, Arco do Rei Espiritual. Quão difícil é a persistência de uma pessoa? O Rei Espiritual. Ou melhor, o soberano imperador da reencarnação lhe dará a resposta. O reino Yin Yang, diz a lenda, foi formado a partir do cadáver de um especialista poderoso após a morte. E esta lenda é verdadeira. A família do Amu é uma família do Dao marcial dentro do reino Yin e Yang, caracterizada por uma hierarquia rígida. Do Amu Zen, por outro lado, era um servo de baixo escalão da família do Amu, um homem remédio necessário para a prática da família do Amu. Do Amu Zen, ande logo. Lágrimas de humilhação escorreram dos cantos dos olhos de do Amu Zen. Os arredores eram imundos e caóticos como um chiqueiro, e um vento gelado soprava sobre o corpo de do Amu Zen. Abaixo dele estava uma mulher cujos olhos eram vazios. Ela estava pressionada firmemente contra do Amu Zen, mas ele não sentia o menor calor. Ele apenas sentia que a mulher era como uma marionete fria. Este era o destino dele. Como um homem remédio da família do Amu, ele não tinha dignidade humana alguma, até mesmo o direito de acasalar lhe fora tirado. Seus descendentes, os descendentes deles e os descendentes dos descendentes deles estavam todos destinados a serem homens remédio para a família do Amu por gerações. 2 horas depois, 2 guardas altos da família do Amu chutaram brutalmente a porta, olharam para o homem e a mulher com desdém enquanto seguravam os narizes, e então arrastaram do Amu Zen para longe. O desespero preencheu os olhos de do Amu Zen.
Se nada inesperado acontecesse, ele se tornaria um homem-remédio e morreria. A técnica de cultivo da família do Amu era extremamente única. As pílulas medicinais acompanhantes não podiam ser tomadas diretamente. Em vez disso, um homem-remédio como ele, que já havia cultivado a técnica subordinada, precisava consumi-las primeiro para neutralizar as toxinas. Então, os discípulos da classe alta da família do Amu, que cultivavam a técnica principal, iriam gradualmente refiná-lo. Seu cabelo, sua carne, seus ossos, nada dele restaria. Ele não deixaria rastros neste mundo. Eu me recuso a aceitar isso. Eu, do Amu Zen, me recuso a aceitar isso. Porque eu fui destinado a me tornar um homem-remédio no momento em que nasci. Eu não quero ser um homem-remédio. Eu quero ser uma pessoa íntegra e digna. Do Amu Zen rugiu em seu coração. Ele não conseguia falar porque os guardas da família do Amu já haviam selado sua boca. Ele foi jogado em uma sala secreta como um porco ou um cachorro. A sala estava mal iluminada e havia o som de água corrente. Este som límpido apenas aprofundava o desespero de do Amu Zen. Pensando no destino que o aguardava, seu corpo não conseguia parar de tremer. Do Amu Zen viu uma mulher se aproximando lentamente, descalça, sua pele clara como jade sob a luz fraca da vela. Do Amu Zen sentiu seu corpo, que estivera frio como a geada, começar a esquentar inexplicavelmente. Ele levantou a cabeça lentamente, seguindo a visão da pele pálida dela, e viu um rosto jovem, de aparência belíssima, com longos cabelos molhados e tentadores. Vá, e nunca mais volte. A mulher parecia incapaz de suportar aquilo e falou com do Amu Zen. Então, com um leve movimento de seu dedo, os grilhões de do Amu Zen foram destrancados e ele pôde se mover livremente. Do Amu Zen prostrou-se no chão, sua cabeça pressionada firmemente contra o piso. Ele não conseguia acreditar que as palavras da mulher fossem verdadeiras. Finalmente, do Amu Zen partiu, seguindo a rota que a mulher indicou, deixando a família do Amu. Mais um que caiu nessa. Após a partida de do Amu Zen, os cantos da boca da mulher se curvaram e um deboche brilhou em seus olhos. Um homem-remédio é um homem-remédio no final das contas. Era apenas que, para ela, o homem-remédio estava sendo usado de uma maneira diferente. A saída de do Amu Zen da família do Amu pareceu notavelmente tranquila. Por acaso, ele obteve uma técnica de cultivo chamada Arte do Deus Yang e começou sua jornada de cultivo. Do Amu Zen soube mais tarde que a mulher que o deixou ir se chamava do Amu Hong. Porque do Amu Hong o libertara, ela fora punida pela família e colocada em confinamento solitário. Do Amu Zen jurou ferozmente em seu coração que definitivamente retribuiria do Amu Hong. Esta era uma história muito clichê. Uma mulher bonita com um coração bondoso poupa a vida de um servo. O servo fica grato e quer resgatar a beldade. No final, naturalmente ele se tornou outro homem-remédio. Mas do Amu Zen foi uma exceção. Nem mesmo o próprio do Amu Zen esperava que após deixar a família do Amu, encontraria um mendigo que se autodenominava o ancião Yin Yang. O ancião gostou de do Amu Zen à primeira vista, alegando que ele tinha o destino de uma estrela solitária destinada ao status de venerável, e quis aceitá-lo como discípulo. A princípio, do Amu Zen pensou que ele fosse apenas um lunático, mas após testemunhar os métodos do ancião Yin Yang, ele se ajoelhou decisivamente e recebeu a técnica de cultivo. O cultivo de do Amu Zen avançou aos saltos, quebrando as limitações. Ele retornou à família do Amu e resgatou do Amu Hong, que ainda estava em confinamento. Os dois compartilharam um afeto profundo. Ao acordar, onde estava a beldade? Apenas um esqueleto restava diante dele. Do Amu Zen chorou e riu. Você estava mesmo me enganando. Você estava mesmo me enganando. Quando ele partiu para resgatar do Amu Hong, o ancião Yin Yang já havia revelado o esquema dela para ele. Ainda assim, do Amu Zen foi. Seu cultivo da arte do deus Yang a muito superar a arte do deus Yin de do Amu Hong. Ela pretendia que do Amu Zen dedicasse voluntariamente seu corpo e alma a ela, mas até sua morte, ela nunca esperou que ele tivesse tal oportunidade, o que levou ao eventual ricochete contra ela. Você achou que este era um vínculo entre mestre e discípulo? Não. O ancião Yin Yang era apenas um fiapo de alma. Ele acolheu do Amu Zen apenas porque queria que o destino de Deus malevolente dele suprimisse todos os destinos celestiais, transformando do Amu Zen no receptáculo para sua ressurreição. Este é o mundo de cultivo. Esquemas estão por toda parte. Não há misericórdia, nem o chamado parentesco, amizade ou amor. Mesmo que existam, ao longo do curso do tempo, eles são insignificantes. Apenas o lucro existe eternamente. Vocês todos querem me devorar. Este é um mundo que come pessoas. Se eu não quiser ser devorado, só posso devorar os outros. Uma vez que eu devorar os outros, ninguém jamais poderá me devorar novamente. No passo final do plano do ancião Yin Yang, ele nunca esperou que do Amu Zen se rebelaria e tentaria devorá-lo. Do Amu Zen, este velho tratou você bem. Você não pode tratar este velho desta maneira. Do Amu Zen desdenhou. Desde que começou o cultivo, ele vira inúmeros esquemas. Onde neste mundo a boa fortuna vem sem motivo. Mesmo se viesse, ele preferiria matar por engano. Todo o reino Yin Yang foi refinado por do Amu Zen. Ele destruiu pessoalmente o reino em que vivia e alcançou com sucesso a transcendência. Por mais vasto que o mundo seja, até a transcendência apenas torna alguém uma formiga. Mesmo após sobreviver à tribulação do imperador de 8 níveis, ele só conseguiu alcançar o reino do venerável imperador de 21 tribulações em toda a sua vida. Do Amu Zen não estava disposto. Ele não aceitava parar ali. Já que devo devorar, não me limitarei a devorar pessoas. Eu, do Amu Zen, devo alcançar o ápice. Do Amu Zen compreendeu o conceito de vida e morte, mas falhou em quebrar a fronteira da vida e morte. Percebendo que pararia ali se continuasse, ele escolheu apostar tudo. Usando sua compreensão do conceito de vida e morte, ele criou uma técnica de cultivo. Esta foi uma tentativa ousada. Qualquer um que cultivasse esta técnica seria subconscientemente influenciado por ele e eventualmente se tornaria ele. Embora o outro ele não fosse mais do Amu Zen, meramente uma marionete usando sua pele e possuindo algumas de suas memórias, ele não se importava. Contanto que tivesse sucesso, se era realmente ele ou não, não importava mais. Do Amu Zen disseminou a técnica dividindo-a em inúmeras cópias.
Do Amuzen desapareceu, mas inúmeros indivíduos carregando sua essência apareciam continuamente. Eles estabeleceram um poder que passou por gerações, o Palácio da Reencarnação. Todo senhor do Palácio da Reencarnação eventualmente retornaria. O acúmulo de inúmeras vidas foi marcado no Palácio da Reencarnação, permitindo a compreensão geração após geração, quebrando o reino do soberano imperador, coletando o ki imortal do mundo. Durante as repetidas grandes destruições, até seres de nível imperador no solo de ascensão imortal não conseguiram escapar da vida e da morte. Mas o soberano imperador da reencarnação conseguiu sobreviver. Exatamente quando o soberano imperador da reencarnação coletou 3.000 fios de ki imortal, planejando apostar tudo para entrar no caminho da ascensão imortal. Uma guerra sem precedentes eclodiu. Reencarnação. O ki imortal não é algo que você possa tocar. Você é, no final das contas, apenas uma pessoa deste mundo. O soberano imperador da reencarnação foi cercado por 9 grandes soberanos imperadores e sem exceção. Todos esses 9 grandes soberanos imperadores eram linhagens de ranking imortal verdadeiro originárias do mundo exterior. Eles montaram esquemas para descobrir o segredo da longevidade do soberano imperador da reencarnação, mas, para sua decepção, falharam. Quando ele coletou os 3.000 fios de ki imortal, eles não conseguiram mais ficar parados. Esta batalha causou a destruição de uma época, enterrando inúmeros mundos, até a história desapareceu. Desde esta batalha, o soberano imperador da reencarnação nunca mais apareceu. Simultaneamente, uma célula insignificante evoluiu, transformando-se em um universo, e uma nova vida nasceu dentro deste universo. Uma nova vontade também nasceu, possuindo apenas memórias fragmentadas em sua mente, mas aquelas memórias fragmentadas o guiavam. Na era da criação, ele já era inigualável em poder, estabelecendo a corte imortal de primeira geração, pretendendo refinar o cosmos e alcançar a transcendência do céu e da terra. Ele falhou, cercado e morto por inúmeros especialistas poderosos. Com a queda do imperador espiritual de primeira geração, quase todos os especialistas poderosos da era da criação foram mortos ou feridos. Mais tarde, ele apareceu novamente, mas as memórias em sua mente desapareceram gradualmente. A era imortal antiga, a era mitológica, a era remota antiga, a era antiga. Inúmeros indivíduos talentosos surgiram, incontáveis grandes imperadores surpreendentes, e até a existência de senhores deuses e senhores demônios. Não importa o quanto o rei espiritual tentasse, ele sempre terminava em fracasso, e seu legado desapareceu gradualmente, até que ele encontrou aquele corvo, e após o corvo houve um espírito imortal. A partir de então, a era pertencente ao rei espiritual terminou completamente. Capítulo extra. Capítulo do Imperador Fang Bubai. Grande Dinastia Yan. Cidade do Rio Límpido. Família Fang. O jovem mestre mais velho da família Fang era um conhecido lixo dentro e fora da cidade do Rio Límpido, mas este lixo já fora um gênio de espírito elevado no passado. O imperador Fang Bubai estava muito deprimido. Pensar que ele, o digno jovem mestre mais velho da família Fang e ex-gênio número 1 da cidade do Rio Límpido, cairia neste estado. Jovem tolo, você deixou cair esta técnica de cultivo de prata na esquerda ou esta técnica de cultivo de ouro na direita? O imperador Fang Bubai respirou fundo e beliscou o próprio rosto. Isso não era uma ilusão. Agora mesmo, um velho de barba branca e ar imortal apareceu diante dele. O velho não tinha parte inferior do corpo e seu rosto exibia um sorriso presunçoso e irritante. Em suas mãos, ele segurava 2 livros que pareciam mercadorias baratas de barraca de rua, algo como a palma do grande Deus ou as 99 espadas divinas. Quem é você e por que está aqui? O imperador Fang Bubai perguntou cautelosamente. Afinal, esse velho não parecia boa coisa à primeira vista. Diante dessa pergunta dupla, o velho acariciou sua longa barba branca e disse: Garoto, essa é uma boa pergunta. Este velho se chama Venerável Celestial da origem do Dao, pureza maravilhosa do céu profundo. Fui prejudicado por vilões no passado e não tive escolha a não ser confiar um fiapo do meu pensamento divino a um anel que você teve a sorte de obter. O imperador Fang Bubai tocou o anel em seu dedo. O velho continuou: Felizmente você, pequeno rapaz, tem uma fortuna profunda e um coração do Dao piedoso. Você tem enviado energia para mim dia e noite por 10 anos consecutivos, o que finalmente me permitiu acordar. Portanto, decidi recompensá-lo. Eu sei que você está animado, mas por favor, não fique animado. As articulações dos dedos do imperador Fang Bubai estalaram enquanto ele avançava. Foi você, velho, que fez este jovem mestre viver como um covarde por 10 anos. O velho suspirou, pensando que as pessoas neste mundo eram apaixonadas demais. Seu maldito charme ainda era tão cativante. Meio mês depois, o imperador Fang Bubai finalmente descobriu a identidade do velho. Ele era uma potência antiga. Naquele dia, o imperador Fang Bubai avançou, mas errou, quase caindo de um penhasco, e acabou sendo salvo pelo velho. Os dois lados chegaram a uma reconciliação provisória, e o imperador Fang Bubai naturalmente fez o velho ensiná-lo a cultivar. Em apenas meio mês, o cultivo do imperador Fang Bubai disparou, fazendo perceber que o velho era um apoiador poderoso. Durante esse tempo, ele também deu uma lição no maior conquistador da cidade do Rio Límpido, finalmente livrando-se de sua reputação de lixo. Na estrada, o imperador Fang Bubai estava inteiramente envolto em um manto preto. Seu destino era a casa de leilões. Os recursos que ele acumulou ao longo dos anos foram gastos em apenas meio mês. Para continuar seu cultivo, ele tinha que trocar por mais recursos. O imperador Fang Bubai notou alguém no caminho para a casa de leilões vestido exatamente como ele. Teria encontrado um colega de profissão? No entanto, as costas daquela pessoa pareciam um tanto familiares. No final, o imperador Fang Bubai não investigou mais a fundo. Mais de meio mês depois, o cultivo do imperador Fang Bubai alcançou com sucesso o 7º nível de convergência espiritual. Tal velocidade era inimaginável para ele. A grande competição da cidade do Rio Límpido estava prestes a começar. O imperador Fang Bubai estava determinado a limpar seu nome de lixo naquele dia. O imperador Fang Bubai encontrou mais uma vez seu oponente derrotado, Mu Shen.
Estranho, esse cara parece um pouco diferente. O imperador Fang Bubai franziu a testa. Não faz muito tempo, ele podia derrotar facilmente seu oponente. Porque sentia uma aura extremamente perigosa vinda dele em tão pouco tempo. Claramente, ele era quem tinha a orientação do velho e um destino que desafia o céu, certo? Mu Shen pareceu notar o olhar do imperador Fang Bubai e protegeu os membros da família Xia à sua frente. Diante de Mu Shen, que era mais do que um pouco suspeito, o imperador Fang Bubai manteve-se cauteloso. A assembleia de caça começou, e o imperador Fang Bubai acumulou rapidamente um número significativo de pontos. Parece haver algum movimento ali. Mu Shen realmente provocou tantas pessoas? Aderindo ao princípio de observar o drama e pegar as sobras, o imperador Fang Bubai aproximou-se silenciosamente sob a cobertura do velho. Mu Shen, entregue a oportunidade rápido. Oportunidade? Que oportunidade? Eu apenas por acaso peguei uma fruta e a comi. Uma fruta? Poderia ser a lendária fruta espiritual que pode limpar os meridianos e a medula? Escondido nas sombras, o imperador Fang Bubai estava invejoso. Mu Shen realmente obteve uma fruta espiritual. Foi pura sorte de principiante. No momento seguinte, o imperador Fang Bubai viu Mu Shen resolver todos aqueles assassinos em poucos movimentos, deixando-o boquiaberto. Mestre, isso está certo? O imperador Fang Bubai fez uma pergunta de exame de consciência ao velho. O velho disse, o mundo nunca carece de pessoas sortudas. Talvez ele tenha obtido alguma oportunidade. Pequeno Bubai, é melhor você rezar para não encontrá-lo de frente na competição. O velho sentia que aquele cara não era simples. Tais métodos implacáveis definitivamente não eram o que um jovem deveria possuir. Pouco depois, o imperador Fang Bubai não esperava que as palavras do velho se tornassem realidade. A cordilheira das bestas espirituais entrou em tumulto, e ele realmente deu de cara com Mu Shen novamente. Ele originalmente queria seguir atrás e pegar alguns benefícios, mas Mu Shen parecia ter descoberto seus rastros, forçando-o a se mostrar. Felizmente, Mu Shen não guardou rancor pelo incidente anterior e até quis cooperar com ele, assumindo ativamente a tarefa mais perigosa, atrair aquelas bestas espirituais. Isso deixou o imperador Fang Bubai incerto. Pesando a oportunidade que o velho mencionou, ele finalmente decidiu cooperar com Mu Shen. Assim, o antigo primeiro lixo e o segundo lixo da cidade do Rio Límpido começaram sua primeira cooperação. Mu Shen atraiu as bestas espirituais, e o imperador Fang Bubai foi responsável por entrar furtivamente para roubar os tesouros celestiais. Os dois se deram bem imediatamente. Mu Shen atraiu com sucesso as bestas espirituais, e o imperador Fang Bubai também recuperou o tesouro com sucesso. Diante da iminente maré de bestas, o imperador Fang Bubai alertou. A maré de bestas aqui está ficando louca, corra. Os dois não hesitaram e correram loucamente juntos. Enfrentando as violentas bestas espirituais pelo caminho, o imperador Fang Bubai lutou, mas no final, Mu Shen interveio várias vezes, permitindo que ele escapasse da morte. Claro, mesmo que Mu Shen não tivesse agido, ainda havia o velho. Os dois escaparam com sucesso da maré de bestas. Após esse incidente, eles criaram um laço de vida ou morte, e suas queixas passadas foram apagadas. Depois de retornar à cidade do Rio Límpido, o imperador Fang Bubai frequentemente treinava com Mu Shen para aperfeiçoar suas habilidades marciais. Com o tempo, ele teve que admitir que a visão de seu mestre estava correta. Ele estava de fato longe de ser páreo para o irmão Mu, mas acreditava que um dia superaria o irmão Mu. Finalmente, Mu Shen escolheu deixar a cidade do Rio Límpido para ir à terra sagrada da origem profunda. O imperador Fang Bubai sabia que também teria que deixar este pequeno lugar chamado cidade do Rio Límpido por um mundo mais amplo. Num piscar de olhos, 4 anos se passaram. Durante esses 4 anos, partindo do pequeno lugar da cidade do Rio Límpido, o imperador Fang Bubai lutou contra famílias nobres, apreendeu tesouros, combateu prodígios e foi caçado. A vida era bastante colorida e ele nunca relaxou por um único dia. Seu mestre dizia que seu talento era pobre, e se quisesse estar em pé de igualdade com os prodígios das raças de topo, teria que se esforçar 1000 ou 10.000 vezes mais. Como especialista em reinos secretos, ele não perderia a chance quando um reino secreto de nível rei aparecesse na grande dinastia Yan recentemente. Depois de matar vários prodígios em sucessão, ele enfrentou diretamente o segundo colocado na lista de prodígios da grande dinastia Yan, o Marquês de Manto Roxo. Ele não esperava que o Marquês de Manto Roxo fosse ainda melhor em esconder sua força do que ele. Percebendo que fora enganado, o imperador Fang Bubai rapidamente elaborou uma contramedida. Hora de cair fora. Justo quando planejava uma retirada tática, pensando em 30 anos no leste, 30 anos no oeste, uma carruagem magnífica viajou pelo céu. Todos olharam naquela direção em uníssono. Terra sagrada da origem profunda. É o irmão Mu. A expressão do imperador Fang Bubai era de choque, que então se transformou em alegria profunda. Mu Shen suprimiu o Marquês de Manto Roxo com um único dedo e o deixou inconsciente com apenas algumas palavras casuais. O imperador Fang Bubai não esperava que após a separação, o irmão Mu realmente se tornasse um discípulo do lugar sagrado. Os dois ficaram naturalmente felizes em se encontrar novamente e tiveram uma ótima conversa. Além disso, esta incursão ao reino secreto foi muito fácil, sem obstáculos, e todos olhavam para ele com olhos cheios de medo. Tornar-se mais forte. Ele deveria tornar-se mais forte, o mais forte, tão forte que todos olhariam para ele com tais olhos. Não depender mais de ninguém. O imperador Fang Bubai fez um voto em seu coração. O irmão Mu retornou à terra sagrada da origem profunda, mas o imperador Fang Bubai escolheu não se juntar. Ele carregava um grande segredo, e a terra sagrada da origem profunda era perigoso demais para ele. Com esta oportunidade, o velho acordou com sucesso. O imperador Fang Bubai experimentou crises repetidas vezes, acumulou recursos e obteve ruínas antigas. Ele finalmente dominou o lendário embrião imortal dos 9 deuses e 9 demônios e tornou-se invencível entre os prodígios da desolação oriental. Ele decidiu ir para a província central, mas antes de ir, uma pessoa ainda lhe veio à mente. No caminho para a terra sagrada da origem profunda, o imperador Fang Bubai encontrou Mu Shen e deu a ele a oportunidade de entrar no reino da conexão profunda. Irmão Mu, vou para a província central ver esta era de ouro das artes marciais.
Naquele dia, o imperador Fang Bubai estava com o espírito elevado. Mu Shen também estava feliz pelo imperador Fang Bubai. Como seria o próximo encontro deles? Talvez fosse uma grande surpresa, ele se tornaria uma potência que se ergue entre o céu e a terra. Mal sabia o imperador Fang Bubai que essa partida seria a última vez que se viriam. Ele foi para a província central, desbravou reinos secretos, lutou contra vários grandes clãs e foi até caçado por muitos grandes clãs nos céus exteriores por 1000 anos. Sem ousar retornar, ele rompeu para o Reino Santo, lutou no céu estrelado e na vanguarda do grande mundo, usou o ímpeto do céu e da terra para entrar no Reino Rei Santo. Quando retornou ao domínio do mistério celestial, percebeu que tudo havia mudado há muito tempo. A terra sagrada da origem profunda foi aniquilado após atacar à força uma zona proibida. Um dos discípulos sobreviventes, Mu Shen, deixou a terra sagrada da origem profunda e fundou a seita da supressão do universo. Por fim, devido à maldição da zona proibida e à falta de recursos, ele nunca rompeu para o reino do vazio profundo em sua vida. O imperador Fang Bubai só pôde suportar a dor, reconstruir a seita da supressão do universo e deixar para trás um artefato sagrado protetor da família como um guardião consagrado da seita da supressão do universo. Então ele retornou à província central e fez cabeças rolarem. A cortina do grande mundo subiu e a estrada do imperador abriu-se. O imperador Fang Bubai não ficou muito tempo no continente do mistério celestial. Ele escolheu ir para a estrada do imperador para competir com os gênios mais poderosos desde os tempos antigos até o presente. Ao longo do caminho de evolução, ele nunca foi invicto. Pelo contrário, ele era constantemente caçado desde o início da estrada do imperador até as suas profundezas. Como areia sendo lavada pelas ondas, aqueles que o caçavam ou morriam na estrada do imperador ou caíam na obscuridade. O imperador Fang Bubai não apenas sobreviveu, mas também foi aceito como discípulo de legado pelo grande imperador da era atual, tornando-se um dos quase imperadores suprimindo o céu estrelado. Durante o tumulto das trevas, ele pessoalmente viu o grande imperador Yan Yuashen salvar todos os seres vivos repetidas vezes, finalmente morrendo de exaustão. Ele também viu mentores e amigos mortos por supremos para resistir ao tumulto das trevas. As antigas potências do domínio do mistério celestial apareceram, desejando competir pelo trono, mas foram mortas pelos especialistas de várias raças. Vendo que o tumulto das trevas estava prestes a chegar novamente, venerável celestial da origem do Dao, pureza maravilhosa do céu profundo voluntariamente transformou-se no Deus final, permitindo que o embrião dos 9 deuses e 9 demônios do imperador Fang Bubai desse um passo crucial adiante para proteger todos os seres vivos. O imperador Fang Bubai tornou-se um imperador. Um imperador é solitário. O tumulto das trevas começou a diminuir por causa do seu alcance do Dao, mas para tornar-se um imperador, ele perdeu coisas demais. O céu estrelado estava em paz. O imperador Fang Bubai viajou para muitos lugares e nenhuma raça ousava desobedecer. Ele também se tornou a existência que todos os seres vivos temiam no passado. 30.000 anos se passaram num piscar de olhos. Ele era poderoso demais. Todas as pessoas que ele conhecia ao seu redor ou haviam se selado ou morrido no limite de seu tempo de vida. Ele suprimiu o universo sem um oponente e foi eternamente solitário. Ocasionalmente, ele pensava no passado na cidade do Rio Límpido, aquele período de tempo que não era solitário. De repente, uma aura surgiu da estrela do imperador e todos os seres vivos se curvaram. O imperador Fang Bubai sentiu uma aura familiar, uma aura que ele nunca esqueceria. Irmão Mu, poderia ser você? O grande imperador ergueu a mão e rasgou o espaço. O universo era vasto, mas não havia lugar onde ele não pudesse ir. Ele descobriu uma zona proibida extremamente aterrorizante escondida nas sombras. Sua missão dizia que esta zona proibida deveria ser suprimida a todo custo. Levou mais de 20.000 anos, mas ele suprimiu com sucesso a zona proibida e resolveu os perigos ocultos. Os vestígios de seu antigo amigo haviam desaparecido há muito tempo. Ele não tinha mais tempo para se preocupar com mais nada. Enfrentando mais de 10 supremos desesperados com inimigos ocultos espreitando ao redor, ele tinha que encontrar uma maneira de estabilizar seus ferimentos. Caso contrário, as consequências seriam imprevisíveis. O imperador Fang Bubai encontrou o Senhor do Pavilhão dos Segredos Celestiais e declarou seu propósito. O Senhor do Pavilhão dos Segredos Celestiais não hesitou, esgotando o poder de sua vida para calcular um vislumbre de esperança antes de morrer. 20.000 anos depois, quando o Senhor Demônio aparecer, o imperador nascerá. O imperador Fang Bubai começou a traçar seus planos. Ele começou a refinar o remédio divino imortal que o grande imperador Yan Yuashen havia deixado para ele. No entanto, o grande imperador Yan Yuashen escolhera não refiná-lo ele mesmo, mas deixou-o para o imperador Fang Bubai. Talvez o grande imperador Yan Yuashen estivesse cansado demais de viver, ou talvez seu tempo tivesse acabado. Com certeza, a profecia do Pavilhão dos Segredos Celestiais estava correta. 20.000 anos depois, um gênio chamado Senhor Demônio Deus da Matança surgiu durante o fim da Era do Dharma, abrindo caminho até a estrada do imperador. Nenhuma raça no céu estrelado ousava erguer a cabeça e ele alcançou o Dao contra os céus no dia da queda do imperador. Mas tudo isso foi uma armação, um esquema meticulosamente planejado pelo imperador Fang Bubai por mais de 20.000 anos. Ele usou com sucesso o Senhor Demônio para distrair os muitos supremos que o cobiçavam, refinou o remédio divino imortal. Viveu uma segunda vida e mais uma vez suprimiu o mundo. Outros 10.000 anos se passaram. O tempo voou como um cavalo branco passando por uma fresta. Mesmo alguém tão forte quanto um grande imperador não poderia revertê-lo. Para caminhar ao lado do tempo, talvez apenas o lendário imortal pudesse fazê-lo. O imperador Fang Bubai entendia de certa forma por que tantos grandes imperadores do karma, que protegiam todos os seres vivos em seus primeiros anos, se esconderiam em zonas proibidas quando estivessem perto da morte, escolhendo perdurar. O método da longevidade, o fim do caminho marcial, é verdadeiramente um luxo. O imperador Fang Bubai observava cada movimento dos prodígios da estrada do imperador. Um jovem chamado Yeshen entrou em sua vista. Nada no mundo poderia ser escondido de seus olhos. Neste jovem chamado Yeshen, o imperador Fang Bubai sentiu um leve senso de familiaridade.
Por alguma razão, ele sentiu que a figura do antigo Senhor Demônio se sobrepunha ao jovem. Poderia ser a reencarnação do Senhor Demônio? Ele também sentiu uma aura familiar vinda do jovem, a aura do deus da espada da montanha da queda da terra de tempos atrás. Ele teria uma conexão com a montanha da queda da terra? Por fim, ele sentiu a aura do imperador divino que pacifica os céus vinda do jovem. Tendo lutado na zona proibida naquela época, ele naturalmente conhecia aquela parte da história. Irmão Mu, poderia ser você? O imperador Fang Bubai suspirou baixinho. A morte é inevitável, mesmo para um grande imperador. No final, ele ainda não reconheceu e foi encontrar o filho do imperador da família Ye Shen. Depois de 150 mil anos, tudo havia mudado há muito tempo. O choque familiar do jovem ao vê-lo, embora muito sutil, não pôde escapar de sua percepção. Afinal, ele era muito mais forte do que era há 50 mil anos. Ele na verdade sentiu cautela vinda do jovem ridículo, verdadeiramente ridículo. O imperador Fang Bubai sentiu subitamente uma sensação de tristeza em seu coração, sofrendo por si mesmo e por ele. O método da longevidade, o que há a dizer? Encontrar-se hoje sem reconhecimento significa que não há mais método de longevidade. O imperador Fang Bubai partiu. Ele escolheu outro caminho, para romper a força a este mundo. Até este ponto. Miríade de Santos, queda do imperador. Fim do vídeo. Ei, quer ouvir meus novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!